Quantas e quantas vezes eu não vinha esse pensamento pra me parar, falando, cara, você tá cantando pra porta. Você tá cantando pra porta, porque as pessoas não abriam a porta, estavam debilitadas lá dentro. Tem lugares que, apartamentos, enfim, é fechado. Mas depois vinha, cara, os testemunhos falando, mano, a porta tava fechada, mas lá dentro tinha um coração de pessoas lá que tava rasgado, que tava quebrantado lá dentro, ele tava precisando disso daí. E, cara, isso daí nos motiva somente de combustível pra gente continuar fazendo. E eu acredito que o sucesso, cara, é você ver o que Deus está fazendo no que você faz. Eu acho que é isso, cara. O sucesso de uma pessoa, se ela for baseada, pode ser no que for, cara. No trabalho secular dela. Tendo Deus e tendo aquele mover de Deus ali, isso daí pra mim é o sucesso. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Camoncast. Eu, Felipe Pereira, o famoso Felipeira, destruidor de androides, preparado para matar, né? Como sempre. Estou aqui com o meu irmão. Hugo de Tigra. Kleber Rodrigues, o famoso fininho, cada vez mais musculoso. Musculoso, agora. Vamos colocando cada vez o que encaixar mais entendeu? O que tá encaixando. Quem tá acompanhando os nossos stories, Tá vendo aí que nós estamos se esforçando, né, mano? Nossa, e bota esforço, né? Bom, um abraço pro Leandro Biazinho aí, que deu esse start, né? Nesse projeto aí. Se Deus quiser, logo vocês vão ver a gente cabendo na câmera, né? Que agora a gente tem que colocar a câmera lá atrás pra você ver a gente. Entendeu? Então, logo a gente vai estar cabendo direito, né? E essa aí a câmera tem que ficar mais perto. Menos zoom. Menos zoom. Galera, antes da gente começar, né, o nosso bate-papo, eu queria pedir a sua ajuda para que você também já siga o canal aqui. Isso é muito importante pra gente, ajuda a gente a fazer com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. Cada vez que você segue... Levar para mais pessoas. Exato. Né? Já dá o joinha aí, já curte aí e manda esse conteúdo aqui para quem você acredita que vai fazer sentido, tá? Porque isso nos ajuda demais. Conto com vocês, dá o like aí pessoal, e se inscreve no canal. Pessoal que conhece o Joel aí, manda pro máximo de pessoas. Vamos deixar o nosso amigo cada vez mais famoso aí. Com certeza. Já que ele tá famosão, viu? Não, ele é grande demais, né? Tá famosaço. Eu queria aprender a fazer... não dá conta. Eu não dou conta. Eu não tenho diafragma pra isso. Verdade. Na verdade, eu acho que o resto que... Não, eu tenho diafragma, bastante. Tá oprimido. Só que ali. ele tá bem guardado, bem protegido. Escondido. Vamos lá. Galera, eu queria falar sobre os nossos patrocinadores e antes de falar dos nossos patrocinadores, não pule, tá? Não pule esse momento, porque você aí tem muitas vantagens que você pode... Economizar, ganhar. Você sai ganhando, assim, em todos os quesitos, tá? Todos os nossos patrocinadores, eles entregam algo pra nós, pra vocês aí, todo mundo sai ganhando, fechou? Então eu queria falar primeiramente sobre Michel Tomás Sushi, que é o nosso samurai aí da culinária oriental japonesa, né, mano? A gente, todo episódio a gente tá aqui e sofre, tá? Porque a boca começa a salivar, né? E você pode também experimentar aí pelo QR Code, você entrando aqui no QR Code, você vai cair no Instagram dele, lá você vai ver todo o trabalho lindo, maravilhoso que o Michel tem feito e lá você também pode entrar em contato, você fazendo o seu pedido, tá? Fazendo o seu pedido e falando que veio pelo Camoncast, seja no aplicativo, seja por telefone, coloca na observação, cupom Camoncast. Você vai estar pedindo o seu hot roll, a sua porção de hot roll e vai receber hot roll em dobro, tá? Então, esse é um benefício aí do Camoncast aí pra vocês. QR Code tá na tela, Michel Tomás Sushi. É isso aí. E, galera, você que tá precisando dar um trato na caranga, a gente tem um cara especialista. Ali você vai chegar, é barba, cabelo e bigode. É a Nenescar. É a Nenescar, mano. Queridinho do povo do Bragantino. Pessoal lá, comissão técnica, jogadores, caras, leva pra ele porque chega lá, entrega a chave e despreocupa. Roda, alinhamento, balanceamento, pneus, laudo de injeção, estética automotiva, ou seja, polimento, cristalização. Lavagem, né? Você quer lavar seu carro. Aquele banhinho pra deixar só no talento. Cheirosinho. Seja cheirosinho, pronto pra dar aquele rolê no feriado ou no final de semana. Com certeza. Correto? Né? E, tá lá. QR Code na tela. Rafinha, um abraço. Rafinha é um dos nossos amigos mais antigos aqui do podcast. E a vantagem que você tem com eles é você, se você quiser trocar as suas rodas e pneus, trocando rodas e pneus, você tem
10 vezes, parcelamento em 10 vezes sem juros, tá? QR Code tá na tela, vai lá no Enescar, fala que veio pelo Camon Cash, que tá garantido os seus 10 vezes sem juros. Eu ia falar 10%, mas não tem Rapaz. 10% ainda. Vamos tentar. Rafinha, valeu. Um abraço. E o nosso próximo patrocinador, eu queria falar pra você que tá buscando melhorar sua qualidade de vida, melhorar aí seu shape. O shape, dar uma chapeada, né? Pra você aí que quer melhorar toda essa questão de saúde, disso, daquilo. A X-Prime é o nosso parceiro e você, pelo QR Code que tá aqui embaixo, tá? Já clica aí, já pega o celular, coloca no QR Code que você vai ter 7 dias para você aproveitar e conhecer o melhor das academias. E X-Prime tá no Brasil inteiro, tá, galera? Não é só em Bragança Paulista, não. São mais de 20 unidades espalhadas pelo Brasil. Aqui em Bragança a gente tem vamos dizer assim... A melhor localização. A melhor localização, exatamente. Tá no Lago do Taboão, entrada da cidade. Vai lá, aproveita esse QR Code e adquira seus 7 dias bons grátis. Equipamentos, bons profissionais. Certo? E é isso. X-Prime tá aí com a gente. Tem dificuldade falando no plural, né, cara? Parou? Falando plural. Falando em plural, eu queria falar de Braganças Embalagens. Braganças, eu coloquei Bragança em várias. Agora falou até no plural. Agora é muito plural. Ou é 8 ou 80, né? E você para comprar hoje na Bragança Embalagens, eu acho que não tem coisa que vai faltar lá. Não. São 7.000 itens. É coisa pra dedéu. Rapaz, é coisa, moço. É coisa. A gente brinca aqui que é do alfinete ao foguete. É pagar bem, pagar barato, com velocidade na entrega e com qualidade. Esse é um dos pilares da Bragança Embalagem. Detalhe, hoje eles têm um produto que chama Entrega Express. Entrega Express. São 4 horas, né? Se não me engano. No máximo 4 horas para estar entregue na região Bragantina aqui, que é grande e a demanda dele é muito grande também. Ou seja, você consegue comprar do conforto da sua empresa, da tua casa, do teu escritório, os materiais que você precisa com qualidade, com segurança e com rapidez. E economizando, né? Economizando. E para economizar um pouco mais, você pedindo pelo site, que é www.bragançaembalagens no plural.com.br. Você pedindo por esse site, você pode usar o cupom CamonCast. Que é Camon20. Que é o Camon20. Camon20. São 20% de desconto, tá? Ele não aguenta. Ele é cliente da Bragança Embalagem. Não, eu sou apaixonado lá mesmo. Eu também gosto. Olha, eu não sabia que dava pra economizar tanto quanto comprar com eles. De verdade. Eu achava que era brincadeira, mas... Mano, sabe o que eu tô fazendo agora? Eu compro de 5 litros pra encher de refil. Mas é isso que eu faço lá. Aí eu abasteço a minha loja, abasteço a minha casa, cara, e eles entregam, né? Não precisa nem pegar o carro, não precisa nem gastar gasolina pra ir buscar. Tem que ficar controlando, porque senão você acaba ficando sem. É muito tempo que você fica sem comprar, né? Exatamente. Certo? E aí, por último, menos importante, queria falar sobre Jesuscope, Livraria Jesuscope, ou melhor, loja Jesuscope, e temos aqui alguns livros aqui da Jesuscope, qual eles têm trabalhado dessa vez aqui com a gente, Discipulado e Começa com Contemplação. Esse livro aqui eu já li, é muito bom. Esse Chega de Regras também, eu vou falar pra você que é apaixonado por, vamos dizer assim, por fazer as coisas acontecerem, o Chega de Regras vai te ajudar muito com isso. E também temos aqui as capas de Bíblia, as Bíblias mais diferenciadas do mercado. Você encontra lá na Jesuscope. Essa daqui é uma delas, a Bíblia Yeshua. E temos aqui a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Galera, melhor escritor do mundo. Exatamente. Best-seller. São as capas mais diferenciadas do mercado. A Jesuscope, ela tem uma Bíblia sticker, que é mó da hora. Eu gosto daquela de lá. Eu tenho uma, amo a minha, que ela é super personalizável. Sim. E essa aqui é Yeshua. Você vai encontrar lá todos esses materiais e outros livros, né? Eu vou te dar uma sugestão. Você tem um adolescente na sua casa e o adolescente gosta desse negócio de
personalizado, para ele ter o único. Então, a Bíblia Sticker, você tem como ele montar uma Bíblia única. Vai ter aquela posição de adesivo, do jeito que ele quer, o adesivo que ele escolhe. Detalhe, você estimula também o cara a ler o livro, né? Que é uma coisa hoje que, na verdade, é o foco da Dizoscope, né? É o foco da Dizoscope. O DNA dela, na realidade, é atrair as pessoas que hoje estão presas pela tecnologia e, cientificamente, a única maneira de você ficar inteligente é lendo. É lendo. É cientificamente provado. E aproveita, tá? Aqui com a Dizoscope aqui com a gente, através do Camon Cash, você clicando aqui no QR Code que está na tela, compras a partir de R$180 você tem frete grátis para o Brasil inteiro, tá? Então não tem desculpa se você está em outro lado aí do país, você tem R$180, comprando acima de R$180, frete grátis, fechou? E essa daqui vai ser um presente da Dizoscope para o nosso convidado, que seria nada mais nada menos... E Joel Gil, né? Joel Gil, galera. Seja bem-vindo, meu irmão. E aí, tudo bem? É um prazer receber você. Ó, isso aqui é um presente da Dizoscope para você, fechou? Tá municiado o homem agora. Meu, eu falei assim, cara, eu preciso ter esse chega de regras, porque eu adoro fazer exatamente o que você disse sobre executar. E, meu... vai ser o primeiro que eu vou ler. Quer dizer, a Bíblia, porque a Bíblia eu já leio. Sim, a gente já... Esse daí é pra quem tá em movimento, mano. Eu li, muito bom. Os dois livros são muito bons e são títulos, assim, incríveis. Sensacional. Que os caras têm feito realmente tem mudado aí o jogo. Meu, e essa capa de Bíblia, hein? Essa é bonita, top, hein? Né? Sensacional, gente. São as mais diferenciadas do mercado, tá? Não, pode entrar lá. Certeza. No dia que você quiser uma Bíblia diferente, quiser dar um presente pra alguém, não tem presente melhor que com Bíblia, certeza. né? E detalhe, né? Além de você dar o presente, você não gasta gasolina. Você manda entregar. Pronto, na cara. Entendeu? Nossa. Show, fino do fino. Fica a dica aí, galera. Exatamente, show de bola. Show de bola. Bom, é um prazer ter você aqui com a gente, Joel. A gente estava falando muito sobre você, até por conta do trabalho que você tem feito, tudo que você tem movimentado, né? Sobre o que a gente estava falando do livro agora, tudo que você tem movimentado aqui. E, cara, é uma honra receber você aqui. Se apresenta, fala quem você é, de onde você veio. Não tem ninguém melhor para falar de você do que você mesmo, né? Primeiramente, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz mesmo quando o Kleber me convidou, porque era um sonho, cara. Eu tô realizando um sonho aqui, de verdade. Porque eu lembro, eu acompanho vocês nas redes sociais, acompanho vocês também nos vídeos aí. E eu falei, puxa vida, o Kleber nunca me chamou, cara. Deixa ele. Não, eu falei, não, vamos deixar no óleo, né? Porque a gente sabe que tudo acontece na hora que tem que acontecer. No tempo certo. Eu, de verdade... A gente é amigo, né? Exatamente. E exatamente por isso eu falei, não... Deus tá vendo e olha só, hoje Deus contemplou. Muito obrigado mesmo por esse convite, eu estou muito honrado em estar aqui com vocês, viu? De verdade mesmo. Também. E para quem não me conhece, ou sequer já me viu, muito prazer, meu nome é Joel Gil. Essa daqui é da antiga. Eu sou natural aqui de Bragança Paulista e também servo de Deus desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu nasci. E estamos aí, fazendo tanta obra... Servindo, né? Exatamente, é servir, porque é esse o nosso propósito aqui na Terra, é servir as pessoas com o dom que a gente tem. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Com certeza. Mano, você tá ligado, né? Aliás, eu acho que isso a gente nunca conversou, sobre o que você faz, porque eu vejo que você meio que protege o seu coração disso, né? Porque é um trabalho tão lindo que é capaz da gente se ensoberbecer por algum motivo, né, mano? Sim. E querer puxar aquela atenção pra nós. Você é um cara que hoje você alcançou muitas pessoas e até algumas camadas da sociedade por conta do trabalho que você faz nos hospitais. Exato. E assim, cara, é muito lindo porque ali é realmente onde os campos estão brancos, né? Exatamente. Ali onde a pessoa está mais fragilizada, onde ela começa a dar atenção para as coisas que realmente têm valor. Exato. Né? Você escutar um cara falando da palavra de Deus ou cantando, porque é raro os momentos ali de alegria, vamos falar assim. Exato. Né? A não ser quando o cara está indo embora vivo, né? Vivo. Ou quando dá a luz a uma criança também rola. Também, verdade. O hospital tem essa também. E, mano, eu queria saber... Primeiro, né, da onde você veio, você é de família de músicos, né? Exatamente. Eu sou de familiar, minha família, desde o meu avô, cara, músico, meu avô tocava com a colherzinha, assim, fazia, enfim, o sonzinho dele lá. E isso daí passou pra gente, cara. Passou pra eu, pros meus irmãos.
Somos em 5 irmãos. A Fabiana, que está em Bragança, a Fabiana, a Juliana, Eliel, que eu sou gêmeos com ele, Eliel, e o Valdir, que é o mais novo, é o cara que arrebenta na música também. E minha mãe, ela era cantora também, já desde criancinha. O meu pai também tocava, chegou a ter aulas de música, enfim, sempre gostaram muito de música. E isso daí passou pra gente. E a gente foi crescendo dentro da igreja, tocando os instrumentos quando dava, né? A gente aprendeu a tocar e depois foi para a orquestra, enfim, tem toda uma história muito bacana aí. E assim foi o nosso início na música. A tua história com a música, ela começou com qual... Tipo, a igreja não tem essa de sonoridade, né? Tipo eu comecei no rock, eu comecei... É bem eclético, exato, vamos falar assim, né? É do forró, né? Isso, é da Cassiânia, isso, Oficina de... Eu e os meus irmãos, a gente começou a tocar, para você ter uma ideia, com a nossa irmã Fabiana, que ela tocava violão, ela nos ensinou, depois a gente foi aprendendo. Daí, de lá para cá, sempre foi indo da harpa, que a gente sempre tocava. Meus irmãos tocavam bateria, outro tocava baixo, tocava guitarra. E tinha um grugezinho, né? Com certeza. Mais para frente depois rolou. Aí, e a gente cresceu, cara. A gente cresceu nessa onda da Assembleia de Deus, porque, querendo ou não, pode falar o que for, a igreja em si, ela forma os melhores músicos e cantores, e não tem que falar. Não tem que falar. A igreja... É um celeiro, né? É um celeiro, cara. É um celeiro de músicos e muitos cantores, cara. Por aí. Eu não sei porque eu olho pra eles assim, eu lembro dos negrão lá das igrejas batistas dos Estados Unidos, mano. Dos Estados Unidos. Sim. Que é bem musical. E, mano, os caras são muito musicais, você não tá ligado. Os caras levam... É um lance de dom, né, mano? Sim. É um lance de pra dom. Você ter ideia, tanto é um lance de dom que a gente começou na igreja, aí depois foi ramificando, foi escola, a gente tocou no coral da escola, aí depois foi para um projeto Guri que tinha aqui em Bragança, aí orquestras na igreja, ou seja, a nossa vida sempre foi voltada à música. Ligado, sempre tinha foi ligado, alguma ligação. Sempre, cara, sempre. Muito bacana. E você nesse desenrolar aí, a música ela se tornou profissional para você? Hoje você vive de música? Como é que funciona? Eu ainda não vivo de música, mas eu já estou no meio profissional dela, sim. Só para não perder só o fio da meada, tipo, foi na guitarra, e depois eu comecei a tocar trombone de vara na orquestra. Aí depois que eu passei para a parte do canto, né? Foi através de uma brincadeira, mas depois eu conto para vocês como que foi. Mas sim, hoje eu trabalho na Santa Casa, né, no hospital ali como eletricista, e eu também tenho aos finais de semana ou fora do horário projetos, né, onde eu canto em casamentos, canto em restaurantes, bodas, até inclusive no sábado passado eu estava cantando. E assim a gente vai levando, até viver da música, quem sabe um dia, né? Eu achei engraçado você falar aí sobre... engraçado assim, entre aspas, né? Hoje você toca vários tipos de instrumentos, né? E essa curiosidade sua de querer aprender sempre algo novo, um instrumento novo, como que foi isso daí pra você? Por que você decidiu, não, quero aprender a tocar isso, quero aprender a tocar aquilo, como que foi essa parada aí? O contato, né? Primeiro, antes não tinha tanto celular, a gente tinha contato, exatamente tempo pra estar vendo. Daí a gente olhava, tinha curiosidade. Logo, apoiado pelos músicos da igreja, a gente começou a tocar. Isso daí é muito importante também, viu? O apoio da igreja, né? Enfim, aí depois eu comecei assim, a gente montou uma orquestra na igreja e o meu sonho era tocar trompete, cara. Meu sonho era tocar trompete. Aí o Misael Clemente, não sei se você conhece o Misael, aquele filho da mãe, ele falou assim pra mim, não, você não vai tocar trompete, você vai tocar trombone. Eu falei, trombone, tem certeza? Como que é trombone? Nem, não tinha contato e tal. Daí ele me mostrou aquele trombone. De vara, né? Exatamente, aquele trem lá. E aí eu peguei gosto também pelo trombone, paixão pelo trombone. E tô tocando desde os 18 anos. Dei uma paradinha agora, mas eu toco desde os 18 anos, cara. Eu tenho, não é um trauma, como é que é quando você não consegue? Uma frustração. Eu tenho uma frustração, porque assim, eu não toco, eu toco uma música no violão, uma música no violão. E o meu sonho também era tocar trompete. Sério? Eu fui da banda da Assembleia de Deus lá
De Mariporã. Você foi da Assembleia? Olha, novidades. Daí é primeira mão. Eu não sabia que você era da Assembleia, não, mano. Meu avô, quando eu nasci, meu avô era pastor presidente da Assembleia de Deus, pô. Eu não sabia, não, mano. Eu fui da Assembleia também porque meu pai ele era da Assembleia. O meu pai, meu. O seu pai. É, meu. O meu pai. Não, e eu fui da Assembleia, também. E aí você vê, né? É. A Assembleia, nessa parte Excelente. de música, Formou. E a Assembleia, Agora, né? sabe Porque o que lá ficou? Tem de tudo. Desculpa. A Assembleia ela tem vários tipos de instrumentos, né? Não é ritmos. uma coisa que fica fixada somente no violão e tudo mais, não. Não, Tem a orquestra tem dos lá caras. violino, rola tem muita orquestra, tudo, né? Mano, sabe onde que eu vi a Assembleia de Deus mais zica? Mano, sem brincadeira. Mano, era uma atmosfera musical. Não tem outra parada. Qual? O irmão que abriu o corinho, o cara cantava muito, mano. O corinho, tá ligado? Sim, Mano, Rio Verde, em Goiás. Rio Verde? Sério. A mina que cantou, eu lembro que era cantora, tinha morrido. Não lembro o louvor que era. Ela cantou melhor que a cantora. Aí foi aí lá na igreja, era a igreja do pastor Wellington Rocha, que era do aquele quarteto Gilead, mano. Ah, sim. Mano, os caras, uma humildade servindo. Cara, foi uma lição. Foi uma lição. Depois me lembro que eu tenho uma história engraçadíssima dessa igreja. Sempre engraçadíssima. Não, eu vou contar agora. Manda. O cara chegou assim e falou assim, eu sei que é sobre você, mas nós vamos aproveitar. Não, relaxa, mas imagina. a história é muito Faz boa. parte, é faz muito parte. boa. O cara falou assim, era época de eleição. Ele chegou e falou assim, ó, volta aqui no meu genro, capitão fulano de tal. Ó, ele passou por tal cidade, fez a limpa. Tá ligado a limpa, né? Como é que é, né? Passou na outra cidade, fez a limpa. E agora veio pra cá. Já tá começando a fazer a limpa. Eu falei, nossa, mas isso aí... antes dele ser crente? Não, toda a vida foi crente. Nossa. Esse aproximava as pessoas de Deus. Literalmente. Meu Deus. O cara dava, tipo, você aceita, então antes de você desviar, tchau, tome. Faz obrigado. a limpa. Capitão fulano de tal. Graças a Deus que eu não guardei o nome desse homem. Né? Senão... Ô, Joel. E, cara, mas numa coisa ficou o ouvido musical. Então, tipo assim, se eu ouvir uma orquestra, eu sei que naquela orquestra tem um bumbo, tem os metais, Sim. eu sei que tem trompete, eu sei que tem flauta doce, eu sei que tem... Você entendeu? Sim. Eu consigo separar, e é uma coisa que o músico tem, né? Exatamente. E eu nunca consegui ir lá no instrumento tocar. E executar. E executar. Eu acho isso um dom maravilhoso, assim. Eu sempre admirei pessoas que fazem e você tem isso na família, né, mano? O Valdir, ele é maestro, né, mano? O meu irmão, Pode o Valdir, crer. ele é maestro. Aí daí tem o Eliel também, que toca um saxofone. Meu Deus do céu. Explica aí pra galera o que é maestro, né, mano? O maestro, ele toca de tudo. Ele toca todo tipo de instrumento e faz a partitura para a orquestra. Meu irmão, ele faz. Pede um instrumento lá. Mano, ele manja de tudo, cara. O Valdir é zica. A partitura, você tá ligado que é? A partitura onde que a pessoa lê clave de Fá, do Sol, ele lê as duas, Dó também. E aí ele faz um arranjo musical. Ele faz arranjo também, que antes tinha lá. Que é uma parte que era de criação, necessário, né? exatamente, a parte de criatividade. Praticamente um cara que escreve um livro da música, entendeu? Que faz por exemplo, um louvor aí. Aí a pessoa pega o louvor e quer, eu quero um instrumental em cima disso. Ele pega através da criação e faz, cara. Faz os arranjos com o saxofone tocando uma parte, o trombone outra, depois entra o trompete e ele junta aquela orquestra Tempo, maravilhosa. melodia, coloca... Isso. É sensacional. O cara é um DJ, então, da orquestra. Aí as minhas irmãs também que cantam demais. As minhas duas irmãs, a Fabiana, tanto a Fabiana contralto e a... Começa cedo e termina de noite. né, exatamente. Em quantos irmãos vocês Somos em 5. 2 mulheres, que é a Fabiana, a mais velha, e a Juliana. Aí depois vem eu e o Eliel, né? E o Valdir. Aí, também agora eu casei e a esposa música também. é? Musicista. Ela faz o quê? Ela toca violino. Violino. Deu uma Caramba. parada lá, mas ela canta muito também. Canta demais, a Priscila canta demais. Caraca, mano. E agora, e você falou que não vive, mas final de semana você tá ativo aí na parte da música. Isso. E é com a família? Vocês fazem alguma coisa em família também? Você acredita, cara? Por mais que a gente tenha todo esse conjunto aí, é difícil da gente... Sábado, amanhã
eu vou estar tocando com o Valdir. Mas por aí é muito difícil, cara. Muito raro, difícil. né? O Eliel também tá em Campinas, aí o Valdir agora para São Paulo, tá meio complicado. Mas geralmente os meus serviços são mais separados da família. Cara, seria lindo vocês pudessem juntar Nossa, essa família e meu, fazer. a gente vai fazer. Vocês vão fazer? O meu irmão tá vindo de Campinas, o Eliel, o Valdir já vai estar aqui amanhã, daí a gente vai fazer alguma coisa assim. Caraca, mano, que da hora. Não, Tem que gravar, mano. Tem que gravar. Tem que, E tem que convidar a gente também, né? tem Que que, seria não, legal. tem que criar um projeto, né, mano, pra isso. Fica a dica aí, né? Porque verdade, né? essa junção de família, eu acho que tem muito a ver o que, tipo assim, o que vocês Carregam. carregam Sim. e, tipo assim, o que Deus também tem pra todo entregar, mundo, sabe? pra Porque, entregar pras tipo pessoas. assim, lance de família, cara, é uma coisa que hoje é difícil de se ver uma coisa que, assim, vamos dizer assim, intacta. Sim, é verdade. Família, É cara, verdade. são raras as famílias que são 100% Unidas, ali, né? unidas, Que entendeu? não rola aquela... Pô, seria muito bacana ver isso daí acontecer, Não, vai né? acontecer, cara, vai acontecer. É que a minha irmã, a Fabiana, mais velha, ela tá morando no Maranhão. Ela veio agora pra cá, esse friozinho que a gente tá sentindo aí, que dá até pra relevar, meu, ela tá de capote lá, ela tá... Meu, que Maranhão, imagina, a Sailândia lá. Punk. Eu lembro que... O Nicolas, meu sobrinho, e o Judevan estão passando apertado. Mano, eu lembro que o Israel... Lembra do Israel? Israel? Que ele foi lá pra Guiné-Bissau e tal. Ah, sim, ficou sim. um tempo Sim, lá é. na África lá. Quando ele voltou, mano, É qualquer outra brisinha coisa. que dava. Anoiteceu, ele tava de a blusa. mudança de clima é muito forte. Não, né? e outra, você Aqui vê a é. adaptação, né? E o Brasil tem muito disso, né? Um Tem. lugar é muito frio, outro lugar é muito calor. É uma Exatamente, loucura. Exatamente. Ô, Joel, nessa parte assim, hoje, a música, o que hoje você tem feito hoje com a música? Você falou que você é um cara que tá começando essa parte aí mais profissional nos Isso. finais de semana e tudo mais. E o que a música tem trazido para você? Oportunidades? Como que tá sendo? Bom, oportunidades muitas, infinitas. Eu queria até falar uma, porque a Inclusive- gente viu agora recentemente, você tava com a galera do Bragantino lá, né? Do Red Isso, Bull. exatamente. Pô, muito bacana Foi- aquilo de lá, mano. É. Como que foi essa parada aí? Só pra gente... Não, claro, para contextualizar. Eu lembro que eu fui antes de ir pro jogo do Bragantino e Ceará, eu falei, cara, eu tenho que fazer, porque o nosso conteúdo é de música. Aí eu falei, mano, eu preciso furar um pouco a bolha também. Eu tava pensando nisso, cara. Aí eu falei, mano, eu acho que eu vou cantar lá no meio da torcida. Mas o quê? O hino nacional, cara. Aí só que eu não sabia que ia ter um instrumental, né? Eu pensei que, sei lá. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer isso. Aí tá. Aí daí chegou na hora lá, tava eu, o meu filho, o meu sobrinho e o meu cunhado. Seu Aí- filho é aquele que ficou meio assim, Isso, o seu ficou sobrinho... muito tímido, eu, cara. eu vi. O Isacão, Isaac, cara, ele Isaac ficou é tímido. na- Sabe por quê? Eu vou explicar. introspectivo. Não, eu também, mas você sabe que ele é meio atiradão assim, mas olha o que aconteceu. Aí começou o hino nacional, a introdução, eu já fui lá, peguei o celular, coloquei na parede lá onde que tinha meio que uma mesinha assim, coloquei lá pra gravar. Só que ninguém sabia. Aí eu comecei a cantar o hino impostado, né? E a minha voz de tenor, tipo, vai longe. Vai longe. Aí a galera começou a olhar. Foi por isso que o Isaac ficou daquele jeito. Tipo, para, pai, pelo amor de Deus. Não, pai. Aí ele fazia assim, pisava no meu tentando pé. fazer cara de paisagem, né? Isso. E o Arthur... Voando junto. Ele até tentou, né, segurar lá as notas no final. Mas foi meio que de surpresa. Pra você ter uma ideia, eu tava na área cinza. Daí a coberta Sim. ali, a vermelha, tava todo mundo olhando pra cá. E as poucas pessoas que estavam do nosso lado também, tava todo mundo olhando. Aí o Isaac ficou tímido, ficou com vergonha. Aí eu lembro, pra você ter uma ideia, como que ele é desse jeito, ele joga futebol lá no Boca Júnior. Aí eu peguei minha caixinha de som e eu levei e coloquei Bluetooth. Coloquei o Bluetooth assim, volume máximo, barulho de torcida. Ele jogando no campo e eu com barulho de torcida. Isaac! E aí aquela torcida cantando assim, sabe? Aí eu falei, Isaac, ele para, pai. Foi muito legal. Aí, ou seja, Muito legal. ele não gosta. Pra ele, né? Exato. Ele é totalmente diferente. Ele puxou a Priscila nesse lado. Ele é na dele, cara. Ele, se for assim, ele conversa com você numa boa, troca ideia Pode num crer. conjunto de pessoas, mas quando é atenção pra ele, esquece. E aí foi assim, cara, que começou. Aí eu lembro que eu editei o vídeo rapidão lá. Aí tinha uma família também atrás que pegou sem querer, né? Mas pegou uma família do lado, assim. Aí a menina, quando eu comecei a cantar, eu até dava um zoom, assim, na família, ela olhando, fazendo assim, ó.
Aí eu editei o vídeo rapidão e postei. Aí na mesma noite o Eberson Martins falou, Joel, manda esse vídeo pra mim aí, por favor. Eu falei, acho que ele vai postar nas redes dele lá, né? Foi postou na 102, cara. Aí viralizou. Viralizou, o pessoal do Metrópolis. É uma página, não sei se você conhece também. Conheço. Posta um monte de vídeo também. Aí eles pegaram, me chamaram lá, pediram autorização e tal. Eu autorizei e deu mais de 1 milhão de visualizações, cara. Caraca, Que na da página hora. deles. E na sua página, bombou também? Bombou também. Não deu tanto quanto, Porque mas deu os 20 caras mil. tinham Deu público. 20 alguma coisa, alguns 20 mil. Mano, que da Foi hora. muito bacana, cara. Foi Não, muito e legal. depois você teve... Os caras te convidaram, né? Exatamente. Aí o pessoal do Bragantino viu o vídeo, achou muito legal a interação, por causa do Bragantino também, eu de Bragança. Aí eles mandaram mensagem pra mim, eu sou aqui do marketing tal, do Bragantino, achamos demais o seu vídeo e tal, você tem os dons de cantar dentro do campo? Eu falei, cara, você não me conhece. Tá você ligado. falando Eu tava mesmo. cantando Eu fiz para isso, eu nasci para isso. Meu, e foi muito louco, cara. Aí eles me convidaram, aí eu falei pra eles, tem como apenas o meu filho entrar, o meu sobrinho também entrar com os jogadores? Realizei o sonho deles, Nossa, cara, de entrar que com os da hora, jogadores. Que louco. Do lado do Eduardo Sacha, mano, que os Nossa. malucos piram no Eduardo Sacha, mano, os caras piram. Aí só que também entrou com o piro. John John. Vou te mentir, não. Ô, Sacha, vem aqui com a gente. mano. Bem, Sacha. Aí é verdade, né? O Sacha é de perto, pô. Não, ele tá É, próximo. tá ligado. Próximo. ligado, a gente já ligado. teve aqui com o Edu. O Edu Edu, teve com a Edu, gente, o fez um zagueiro. episódio do zagueiro. Ah, tá, o Eduardo, né? Ele teve aqui. Eu pedi a camiseta pra ele, não deu. A gente... Aqueles... Edu, pô, mano. Ô, Du, pro meu filho. Duzão. Ajeita lá. E aí deu aquela proporção toda, cara. Aí eu cantando no dia lá também foi uma emoção fora do comum que eu nunca tinha sentido. Já tive a experiência de cantar o hino nacional. Pro Ricardo Lewandowski, que foi uma emoção também, né? Foi num lugar bem grande também, tal, lá no anfiteatro lá da USF e tal, há alguns anos atrás. Mas foi totalmente diferente de todas as coisas que eu já vivi. Cantar dentro do campo foi muito diferente. Caraca. Foi muito da hora. E emocionante, né? Ô, marcou a história, cara. Imagina, eu cantando... Eu vou poder falar pros meus netos que eu cantei num jogo do Brasileirão, cara. Não é? Maluco. Mano, não é qualquer maluco. coisa, né, mano? Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não é só o Bragantino, vamos falar assim. É todo o contexto, né, mano? Eu falo pra você, tá ali no currículo, sabe? E eu achei da hora, Mano, cara. É muito gostoso, louco, é gostoso. muito louco. Mano, Gostoso. eu lembro que eu ficava lá com os caras fazendo controle de tráfego, né? Sim. Meu, eu adorava ficar ali perto do VAR, vendo a equipe visitante. Mano, é um mundo, bagulho. né? É muito louco, Mundo é porque é um louco. negócio que você só vê pela TV, mano. Exato. E quando você ou paga, ou você ganha o ingresso, no caso, Uhum. você tá vendo, mas é uma outra posição, é um outro contexto, né? Isso, Então, isso. tipo, cara, é muito legal. É muito muito bacana. legal, muito legal. E isso foi uma das coisas que a música me trouxe, cara. Algumas oportunidades que a música já trouxe. Né? Através do hospital, já tive no programa da Eliana, já fui num programa Que da hora, mano. da Rede TV. Como que é essa parada? Porque, tipo assim, mano, só pra entender, Claro. tá? A sua música, quando você foi pro programa da Eliana, não tinha essa questão da internet muito forte ainda, ou tinha já? Já tava mais no Facebook, cara. Era o Facebook. Não era Instagram. Não era tanto Instagram, mas era mais Facebook. É que hoje qualquer coisa que é Foi postada viraliza, antes da né? pandemia ou foi antes. depois? Não. Foi depois da O pandemia. que eu fui no programa Na da Eliana Eliana foi no foi finalzinho. É que a Finalzinho. gente até foi meio chato, assim, aspas, porque não deu pra se aproximar tanto, não deu pra abraçar. Aí não teve tantos convites como eu imaginei que ia ter, por causa da pandemia. Tava muita coisa restrita ainda. Tinha que fazer exame e tudo. Pô, mas como é que foi lá? Como é que foi essa chegada lá? Foi sensacional, cara. Foi por conta de algum evento também que você acabou colocando na Viralizando. internet? Não, foi e na algo chegaram internet. até em você? Foi por causa dos vídeos que viralizaram, né, nas redes sociais. Eu posso contar desde o comecinho? Claro, fica à vontade. Foi assim, fica à vontade. eu comecei até o projeto do hospital. Isso, o projeto do hospital, por causa do Daniel Andrade, um amigo que ele tocava saxofone aqui em Bragança. Aí eu me encontrei com ele, conheci ele, e na mesma semana eu já estava tocando violão. Passaram-se alguns anos até, ele se mudou para o exterior e a gente ficou aqui. E eu já estava aprendendo a cantar algumas músicas italianas, que é o meu outro projeto, né? Que eu canto em eventos italianos, enfim. Aí Deus tocou muito no meu coração, cara. Eu lembro que eu estava lá no computador, o Daniel já tinha ido embora e Deus tocou no meu coração dessa forma.
você tá aí no computador ensaiando o Sole Mio, eu lembro até hoje, era Sole Mio. Por que você não aprende alguma canção pra você cantar dentro do hospital? Foi nítido, cara. Foi nítido, sabe? Esse diálogo no meu coração, vindo da parte de Deus. Aí eu lembro que eu parei na hora e coloquei uma música que chama Aleluia, que inclusive tem várias versões nesse estilo que eu canto, né? Il Divo, Il Volo, eles cantam meio que na versão, né, italiana, enfim. Aí eu lembro que a Gabriela Rocha, ela tinha uma versão de uma mensagem com conteúdo, né, de Deus. Eu falei, quer saber? Vou aprender ela. Aprendi ela, cara. E eu lembro que eu fui cantar a primeira vez, foi na hemodiálise lá da HUSF. E eu lembro que foi emocionante, cara. Ver aquelas pessoas ali fazendo aquela transfusão de sangue, meu, é muito louco. Enfim, a experiência no hospital me amadureceu demais. Aí eu lembro, eu comecei então, há 10 anos atrás, com esse projeto, que eu dei continuidade, na verdade, Projeto Vida, que chama, e assim a gente continuou cantando do hospital. Eu lembro que teve um dia que eu cantava direto, sempre na hora do meu almoço, tá? Eu almoçava rapidão e ia pro hospital. E eu lembro que eu tava cantando pro seu João, cara. Toda semana eu cantava pro seu João, que ele tava internado lá há muito tempo. Aí eu lembro um dia que eu cheguei, ele tava de alta, cara. Eu fiquei muito feliz. Aí ele falou, e agora, Joel? Como que a gente vai fazer para te escutar? Eu falei, quer saber, seu João? Vou começar a colocar na internet. Aí eu fiz uma página lá no Facebook. O seu João que é o responsável. Então. Foi por causa dele, cara. Aí eu coloquei fiz uma página no Facebook, que eu tinha uma página pessoal, fiz um de artista lá, enfim, de música, e comecei a postar. Aí eu lembro que algumas páginas que se diz cristãs, pegaram o meu vídeo e começaram a compartilhar lá, sem me mencionar. Por que eu faço assim que é cristã? Porque eles colocavam o nome lá como, né, que se dirigia-se a Deus. Porém, cara, eles colocaram o título muito... como que eu posso dizer? Pretencioso. Uma forma enganosa. Eles colocaram assim, olha como esse médico chega cantando no hospital. Desse jeito. Se você colocar no Instagram, no Facebook, você vai achar ainda. E aí, enfim, eles sabem que não era médico que estava cantando ali. Mas, enfim, aí colocaram lá, começou a viralizar. É o clickbait, né? Os caras fazem para viralizar. É exatamente por isso. Eu acho muito errado, mas enfim. Aí, eu sempre quando dava, eu colocava nos comentários, gente, não sou médico e tal. Por causa dessa circunstância de médico, muitas pessoas vinham até mim mandando foto, cara. Porque eu coloquei meu celular lá, fiz a besteira de colocar o celular, só que não tinha ninguém na minha página. Aí começou a galera a procurar. Algumas pessoas começaram a procurar, começaram a seguir, beleza. E aí algumas pessoas viram o meu celular, começavam a mandar foto de doenças, de feridas, enfim. Pedindo ajuda também financeira, pedindo ajuda de trabalho. Enfim, a gente foi um trabalho árduo, mas a gente conseguiu desvencilhar, né? E mostrar que eu era apenas um voluntário, né? Um voluntário que levava um pouco da palavra de Deus através das músicas ali pro pessoal. E por causa desses vídeos aí que a galera da SBT me encontrou. Aí tem um programa da Eliana, tinha um quadro que chamava Famosos da Internet. Aí por causa desses vídeos que viralizavam, ele chamava várias pessoas de tudo quanto é estado do Brasil. E nesse dia foi muito legal, eu conheci bastante gente que estava bombando na internet naquele ano lá. E... Quem que você lembra que era o mais famoso, assim? Cara, tem uma dupla, o pai e filho, o Márcio Malloy e o Felipe. O pai e filho, que a galera fala, eles são dançarinos, tá? Ficava dançando lá, eles que estavam bombando na época. Tinha uma menina também, ela falava com a boca fechada. Vocês lembram disso? Eu lembro. Ela falava com a boca fechada. Ela fazia assim, ó, vocês olham, e falava com uma voz de criança. Era muito louco. Não parecia que era ela, mas era ela falando assim, ó, com uma voz meio que saindo daqui, cara. Só com a musculatura. Bizarro. Aquela técnica de ventrílogo. Isso, exatamente. E ela fazia da hora, cara. E ela fazia assim, até uma boca. E aí saía a voz tipo, de uma criança. Era muito louco, mano. Muito louco. Mano, que brisa, né, mano? Tinha até um casal também muito legal. Que eles bombaram porque na festa do casamento deles, eles estavam numa passarela assim. E aí caiu os padrinhos todos dentro da água, cara, perderam o celular. O vídeo viralizou, eles estavam lá também. Eu não sei se eu dou risada, se eu tenho dó. Tinha o Noah também é um menininho. Se fosse em Bragança, ele ia dar risada. Todo mundo perdeu o celular, né? Ah, verdade. Pode crer. Tome cartão da Vivi.
Tinha o Noah também, que é o moleque tinha mais de milhões de seguidores também. O Noah, 6 aninhos e tal. Aí eu conheci essa galera toda. E pra glória de Deus, eu que ganhei esse programa. É mesmo, mano? Ganhei o troféuzinho. Eu ia trazer o troféu, eu acabei não trazendo, que tava... Teve alguma premiação em dinheiro também? Em dinheiro, infelizmente não. Mas nos anos anteriores, você acredita que tinha, cara? Bem na minha vez. Bem na minha vez. Que sacanagem. Não, mas só de você estar lá. Eliana, para com isso, mano. Dá o prêmio pro homem aqui. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Mas agora ele tá mais portas, famoso. Abre portas, né? Abriu é currículo, né? A gente fala que é nosso portfólio, né? Várias pessoas chamaram depois para estar participando tanto de cultos, eventos, né? Porque assim, o pessoal conheceu bastante o Joel que canta no hospital. Aí depois eles foram conhecendo o Joel que canta em eventos, e nos cívicos, enfim. Tem uma gama aí de assuntos na música que eu tô adentrando. Que acaba sendo bênção, do mesmo jeito, exatamente. Né? Volta... Tudo que é em mim bendiz o nome do Senhor, cara. Eu tô cantando música italiana, eu tô cantando para Deus. Músicas selecionadas, as músicas que eu canto. São músicas que elevam a alma da pessoa, né? Porque nós somos esse trino, né? Entre alma, espírito e... Seria sacanagem se eu pedisse pra você cantar uma música italiana aí? Eu acho que não. Não, porque eu acho que seria bacana, porque às vezes a galera não entende. Mas seria legal. Demorou, eu canto. Você consegue dar uma palhinha de agora? Não sei se você tá bem, porque, né? Seria da hora, mano. Eu queria saber, porque às vezes a gente falando, né? Isso aqui não tá programado, tá? Isso aí saiu da cabeça do Felipe. Ele não me... Só dá um ajuste aí no microfone. Ele não me comunicou. É bem alto? Porque o estilo da música é mais elevado. Quer dar uma baixada aí, não? Eu coloco mais pro lado. Fechou, vai lá. Manna tu sole, che hai bello in oh sole mio, stai na fronte a te, oh sole mio, stai na fronte a te, stai na fronte a te. Caraca! Mano! Sem aquecer. Caraca, mano, que da hora, mano. E assim, aí depois, na verdade foi entre a música tanto do voluntário, né, do voluntariado, e eu fui indo junto com as músicas italianas. Mano, caraca, uma das curiosidades que eu tenho é assim, porque a musicalidade... que a esfera, né, que a gente foi criado, vamos falar assim. Sim. Tem o lance da orquestra, mas não tem tanto o lírico, né? Não tem tanto o lírico. Pouquíssimos lugares, cara. Pouquíssimo lugares que tem. E como que nasceu isso? Porque assim, tem a black music e tal, que meio que tá genético. Sim. Você já vem com essa musicalidade, já vem nascendo e tal. E a gente, o brasileiro tem o flow, né? Essa criatividade meio de sai como do que nada, veio para... Porque o europeu é fácil de entender como chega. Sim. Eu entendi. Cara, começou numa brincadeira. Primeiro, assim, como eu falei já desde o começo, a minha família é de músicos, né? E a minha mãe, cara, ela colocava pra gente, não sei se você vai lembrar, aquelas fitas cassete coloridas que tinha a historinha da Disney. Meu, se você pegar aquilo dali, hoje a gente escutando, só tinha lírico, cara. Só tinha músicas líricas, músicas de orquestra, que influenciou a gente também, cara. Muito louco. Mas, pois bem, isso daí de uma forma inconsciente, tá? Isso daí foi de uma forma inconsciente, que nos fez gostar dessa área. Que isso daí eu acredito muito nesse poder aí do que eu falei. Cara, e aí depois, a gente indo mais pra frente, eu comecei através de uma brincadeira. Na Assembleia de Deus, onde eu ia, na Vila Aparecida, Pastor Wagner, tinha um cara que ele cantava desse jeito. Me fugiu o nome dele agora, cara. Douglas, Pastor Douglas. E ele sempre cantava desse jeito. Os guerreiros se preparam. Todo hino ele cantava desse estilo. Eu comecei a imitar ele. Aí a galera lá, ó, Marcelão, tipo, a galera curtia demais e dava muita risada. Aí, eu lembro que nesse paralelo, eu trabalhava na Looper, antiga Looper, cara. E sempre no final do expediente tinha um vestiário. E nesse vestiário a gente brincava com a galera lá, aquela resenha toda. E lá tinha o Chicó.
E eu cantava para ele todos os dias, feliz aniversário, parabéns, né? O parabéns, eu cantava todos os dias para ele no vestiário. Imagina, ele era mecânico, e aí aconteceu um acidente com ele há muitos anos atrás, ele não tinha um ouvido, não funcionava bem. Aí eu lembro quando eu cantava para ele desse jeito, ele só fazia assim no ouvido bom. Aí Deus curou ele e o outro. Toma. Parabéns pro Chico todo dia. Imagina, Chico na orelha tinha dele. 300 anos, só de trabalhar na lupa. Exato. É tipo isso. Foi muito engraçado. E era todo dia. Só que assim, aí... Ó, agora você imagina. Agora você imagina, Clever. O pessoal esperava todo dia, eles pediam, Joel, canta parabéns. Mesmo se o Chicó ele ia embora antes, tinha que rolar um parabéns pro Chicó, mesmo ele não estando lá. Então era 350 anos. Aí, só que assim, cara, o negócio tomou uma proporção tão louca que as meninas, quando saíam do vestiário delas, ficavam pro lado de fora só pra escutar. Que da hora, mano. E entre essas mulheres, tinha uma mulher lá que chamava Vanessa Roca, não sei se vocês conhecem, ela era gerente lá da Garantia, e ela um dia me chamou e falou assim, Joel, beleza, você sabe o que você está fazendo? Eu falei, brincando, né? Aí ela falou, cara, você tem um dom muito legal, cara, para ópera. Por que você não começa a aprender? Foi aí que eu comecei a levar o negócio mais a sério. Comecei a escutar mais seriamente os Três Tenores e fui pegando algumas músicas dele. Aí foi assim que eu, na verdade, eu iniciei, né? Foi através de uma brincadeira besta, e aí eu comecei a cantar. Só que, como no caso nós estamos no Brasil e não é muito difundido esse estilo, logo eu cantava perto dos meus amigos e o que acontecia? Começava a zoar. Exatamente, começava a zoar, começava a dar risada e eu falava, é só brincadeira, né? Então não vou levar isso daí a sério. E aí eu fui, sabe, só brincando, porque eu lembro que até às vezes a gente ia comer em algum lugar, com a igreja, o pessoal pedia para fazer isso daí, no meio de todo mundo. Parabéns para alguém, que às vezes rolava. E porque assim, aí no final eu sustento e fico tipo quase 1 minuto. Igual, tipo, outra curiosidade. Porque deve ser. Porque assim, a gente ouve a sua voz, é uma voz macia, né? Aí chega na impostação, mano, como é totalmente diferente. Não, né? E deve arrebentar com a garganta, né? Não arrebenta porque você aprende a técnica e logo antes eu ficava rouco, você tem razão. Mas aí conforme a gente vai aprendendo, estudando, a gente consegue colocar a voz no lugar certo e a voz de peito vai embora, cara. Vai embora. Aí você usa diafragma para sustentar. Exatamente. Porque usa tudo, usa a musculatura. Entrando no que você falou, tipo assim, o brasileiro, por não estar acostumado, eu acho que é uma coisa que a galera zoa, mas deve ser uma coisa muito difícil de fazer. Então, porque assim, eu costumo brincar hoje em dia, cara, até falei numa bodas que eu cantei de ouro, depois que eu cantei uma música lá, a galera começou a aplaudir e tal, aí eu brincando, né, que eu gosto de quebrar o gelo, falei assim, vocês pensando quando eu subir no palco que ia cantar um pagode, né? Salgadinho. Não, mas surpresa. É verdade, rola muito, mano, porque a galera, tipo, vê, é sério, vem um negro cantando ópera, é muito diferente. Até, inclusive, eu sigo um cara nos Estados Unidos que ele canta o hip ópera. Hip hop. Ele canta o hip hop com a ópera. Enfim, mas aí rola essa parada aí, cara. E o brasileiro, agora, tipo, com a internet bombando, enfim, se aproximou um pouquinho mais. Porém, na minha época, assim, era muito difícil e eu tinha vergonha, cara. Eu começava a ficar meio com vergonha, assim, não era só pra zoar, não era pra levar nada a sério, era uma brincadeira. Aí pra você ver, né? E por dentro você tinha muita vontade de fazer aquilo. Muita vontade de fazer aquilo e as pessoas, tipo, não entendiam direito e eu acabava reprimindo. Não que os outros faziam de propósito, de maldade, era natural, entendeu? O brasileiro é assim. É, natural. É porque é muito diferente, né? Eu acho que é uma coisa muito diferente e acaba o brasileiro... Eu acho que o brasileiro que tá do outro lado, sim, ele não sabe como reagir e normalmente ele vai pro lado cômico. Ele não é constantemente exposto a esse ambiente. Exato. Tipo, o europeu não. O europeu tem as praças. Ele tem praças que tem ambientes acústicos para esse tipo de espetáculo externo. Isso. Né? Inclusive, até para teatros, né? Sim. Até para teatros. É pensado, né? De rua, é isso. Cara, eu falo assim, mano, hoje o que falta incentivo, né? Não só o incentivo, eu falo assim, a exposição a esse tipo de música, por quê? Música é vibração. Música é vibração, né? Eu adoro esse assunto.
Música é vibração. E quando você parte para vibração, o cara acha que é só mental, mas é coração, é estrutura. A gente é feito de vibração, né? De energia. Você tem muita vibração, hein? É. Brincadeira. Que tem 50 quilos de vibração. E eu vi até, inclusive, um post esses dias aí, falando sobre a vibração vocal, que ela emite cores. E são várias cores, cara. E a gente usa apenas 3. Bom, algumas pessoas, né? Enfim, mas é muito real, cara. Até mesmo essa parte da vibração que mexe com a emoção. Meu, quantas e quantas vezes eu não tava cantando, a pessoa veio e falou, meu, muito obrigado. Lembrei demais do meu pai, lembrei demais da minha avó, que era... Cara, isso daí pra mim é... Eu vou falar um negócio pra você. Na hora que você tava cantando aí, me veio uma vontade de chorar, cara. Sério? Eu não sei se é por conta da letra, o que é, mas me veio um sentimento assim de... Sabe, não era porque eu tava pisando no teu pé, não. Eu tava gritando, não tava chorando. Ô, João. Aí, eu vi só o brasileiro? Você já viu aquele experimento da areia? Já viu? Que bate o negócio lá. Não, o cara coloca, mas não é só. E fica vibrando. Tem o cara toca um violino, mano. Na água. Tem da água também, tá, eu vi no gelo. Eu vi da água. No gelo, já viu? Não, do gelo não. Tem um da areia, eu vi da areia. Da areia, o cara, quando ele dá uma nota no violino e toca, aquela vibração faz um desenho, mano. É louco. Faz mano, literalmente um desenho. Acredito. A energia daquela vibração forma desenhos. E outra, a parte da música tipo Beethoven, a música instrumental. É mais lírica, né? A mais barroca. Isso. Tipo, enfim, a instrumental, parte de orquestra mesmo, cara, ela tem o poder... Clássica, isso, obrigado. Ela tem o poder de equalizar as moléculas do nosso corpo. Ó, que doideira. É muito louco, você pode ver. Hoje em dia, se você... Olha só como que é real. Se você vai na academia, logo você escuta o quê? Para você se movimentar, para você ficar... Ou seja, o ritmo da música que dita o que você está sentindo. Né? Aí, é claro, tem aquela junção da harmonia e do ritmo, mais a letra, né? Que depois daí é um outro caso que a gente pode ficar meia hora falando só sobre isso daí. Eu gosto, cara, de música eletrônica, porém instrumental. Porque ela mexe com você, você quer andar rápido, mano, coloca o instrumental e vai. Você nem vê, cara. Você faz um exercício assim que você nem vê. Não, e quando vê a propaganda também cai de 100 a 0, né? Não, coloca lá um YouTube Plus. Aquele premium, né? É o premium. E aí, cara, a música ela tem esse poder, cara, de colocar ou pra cima ou pra baixo através do quê? Dos hormônios que você libera quando você escuta ela, cara. Isso é muito real. Tipo, pura pessoas vibração. Tem música que cura, cara. Aí que entra, logicamente, tem o poder do físico e do espiritual, que a gente tem que separar. Mas a música do espiritual, ela também cura. Por quê? Porque ela te faz liberar hormônios através de coisas da boa vibração, né? E logo você começa a estudar melhor, se concentra mais. Tem tudo isso, cara. Muito louco, poder ter uma música muito grande. Sabe que louco você tava falando isso daí? Porque eu tô assistindo aquela série, e até fica uma dica pra você que tá aqui, aquela série A Casa de Davi. E aí tá contando a história de Saul. De Saul e tal, e o que acontece? Então, Saul, ele tava meio que louco, tá? Sim. E ele pede pra vir um músico lá, que é Davi, que ia lá tocar pra ele se acalmar, mano. E o cara só se sentia bem quando tocava música pra ele. Olha pra você ver que loucura, mano, que você tá falando. Agora você falando isso daí, eu falei assim, cara... Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Isso daí pode entrar no lado espiritual? Pode. Mas a parte da harmonia ali, cara, ele é um instrumento. Claro, Davi é um instrumento de Deus, enfim. Mas a parte da música ali, cara, livra as pessoas de depressão, livra a pessoa de um monte de coisa, cara. N coisa. Cara, o ser humano é muito ligado a isso. Muito. Né? É igual eu sempre falo, é o corpo, a alma e o espírito. O corpo, ele se alimenta de tudo, cara. Tudo que for bom, obviamente, né? Assim, também tudo que for ruim também, né? Não, então, eu sou com o contrário. Tudo tem sua resposta. Exato, tudo tem a sua resposta, exatamente. Se você parar na criação, mano, a criação é harmônica. Foi criada através da vibração. A criação é... Não, mas literalmente, assim, vamos tirar essa parte científica. Ela literalmente é harmônica. Quando você começa... Se você entrar no... A gente tem muito acesso a isso aqui, né? No interior, né?
tem muito acesso a isso. Sim. Aí você coloca lá, Natureza. você ouve o passarinho cantando, parece que você consegue ver tudo equalizando. É muito louco. É. Eu tenho essas paradas de caipira, né? Sim. De contemplar. Né? Isso é tem importante. pintura, tem paisagens que é como se você estivesse ouvindo uma música. Presta atenção. Se você olhar, parece que você consegue entender uma melodia no... Cara, é absurdo. Tem gente que gosta de dormir com barulho Depois de chuva. você passa pra mim esse remédio que você tá tomando, que eu Uau. nunca vi isso aí. Tem gente que gosta de dormir com barulho de chuva, com um barulhozinho assim, Sim. sabe? Por quê? Porque acalma a pessoa. Porque ela exato. logo vem a memória, né, fotográfica, assim, que Sim. você escuta, logo já vem na sua mente e se você descansa. Tipo, chuva é descanso, se você for ver bem, né? Que brisa, né, É mano? muito louco. Caraca, ela Olha lá, fala... olha lá, ele curte aí, ó, viu só? Olha lá. Eu adoro, mano. Tem uma frequência que chama, acho que é 40 Hz, Sim. alguma coisa assim. Não, tem que ser mais. É 480 Isso, pra cima. mas é dos Hertz. Aham, tá. Eu não lembro agora do É. número. É dos Hertz. Eu durmo com essa. Então, mano, aí se você tiver com insônia, por exemplo, você coloca aquilo, Esquece. tem um tempo, Você vai embora. e você automaticamente o seu corpo já vai entrando num eixo de sono e você dorme, irmão. Vai embora. E o Estudo. contrário também é verdadeiro. Tipo, eu já dormi, eu já fiz experiência comigo mesmo de dormir escutando jazz. Cara, você tem sonhos muito loucos, cara. Mexe com você. Mexe, Pô, cara. Mano, eu sempre gostei muito de blues, Eu né? adoro. Blues. Mas o jazz, eu achava o jazz muito maluco, mano. Muito maluco. Porque é um bagulho. Aí cada um entra parece que num tempo, né, meu? E você fica maluco. Você não tem essas brisas, né? Eu não sou dessa época, gente. Na verdade, assim. Irmão, É é porque. cultura. Não, é Larga porque. de ser louco. Vamos lá. É porque hoje a musicalidade mudou muito, né? Bastante. Hoje você pega o ritmo hoje que dita, querendo ou não, é o rap, é o funk, é o boom bap, é mais assim, sertanejo, o pagode, entendeu? Mas o que é bom, bap? boom bap vamos dizer assim, não é um flow que fala, mas é uma maneira de junção. fazer rap. Ah, que é o, tá. Que é tipo aquele da aldeia lá? que tem vários tipos, né? Tem boom bap, tem entendeu. o trap, tem o tem trap. vários Eu tipos ia de falar coisa, o entendeu? trap. São ritmos de música. Então, pra mim, o jazz, blues, essas coisas não são coisas que eu... que nem aquele dia que você colocou pra mim. Mas o negócio derivaram. Beleza. Não, esses dias ele colocou uma música no carro lá dos caras cantando. Mano, que esse Mano, cara... Esse cara é doido, esse cara... irmão. Falei, Coral irmão, tira a americano. música, pelo amor de Deus. Não, all naipe. É porque eu não tô Eu acho acostumado. Eu acho que eu não tô acostumado. Por favor, vamos colocar ele no eixo, né? Vamos colocar ele, escutar algumas músicas aí, que Não, eu tenho certeza. ele Jazz, tá- cara, escuta, começa com o jazz. Começa com o jazz B.B. instrumental. King. Meu, B.B. King. Cool and Gang, você vai curtir demais, mano. Mano, aí fica uma pergunta. Arita, né? Aretha Franklin? Areta. Nossa, Aretha Franklin é animal. Aí fica uma pergunta. Você que gosta de música, como que você introduziria pra uma galera da mais nova, assim, que nem eu? Por onde você começaria? Olha, como no tipo no assim, seu naipe. E pra não destoar, entendeu? Tipo Tá. assim, eu tô acostumado com um tipo de música, eu quero começar a ouvir uma música com mais qualidade. O que Tá. você diria pra mim? Meu, na área, sem falar do gospel, cara, começa com, como no caso você curte essas batidas aí, Cool and Gang. É uma banda, cara, que é sensacional. Eles, meu, se você escutar eles hoje, você fala, não, esse grupo deve existir em algum lugar aí, porque é muito atual, cara. É muito atual. Também é de Mota. É de Mota também, pelo amor de Deus. É Ed Mota já ouviu sensacional falar. porque ele tem uma junção muito legal também com a musicalidade de agora. Muitas pessoas até copiam, enfim. Mas, cara, Kirk Essa daqui? Franklin também é com K no começo ali. É que eu coloquei cool de frio, de... Não, é com... Legal. Isso, Tá. é com K. Mas é isso bem mesmo, Cool and Gang, que, meu, é sensacional, cara. É um instrumental que vai do M. Brew, né? Ao jazz, ao funk. O funk que eu falo é o funk... É o funk das antigas. Original, O funk exatamente. original. Tipo funk como Legusta também. Funk como Legusta, escuta pra você ver. É sensacional, cara. Pô, Funk vou- como Legusta. É porque hoje é muito, vamos dizer assim, é muito difícil. O público de hoje, vou dizer, da minha geração, que é um público mais jovem, é difícil conhecer essa. Na verdade, hoje a música se perdeu. Não perdeu, existe música. se perdeu. Eu falo porque eu tava falando até pro Kleber esses dias aí, eu tava escutando muito. Tipo assim, quando eu quero escutar
escutar uma música que eu conheça, que tem um pouco mais de musicalidade, eu vou por Charlie Brown, CPM 22, eu vou por esses nacionais, assim, que tem um pouco de mais musicalidade ali, entendeu? Tá, sim. E aí... Tem mais mais elaborado que ele fala. Entendeu? Entendi. Tipo, vai ter melodia, vai ter espaço, vai ter letra, sim. né? Tipo assim... É o que eu tenho acesso hoje, tipo assim, de música, entendeu? Mas, ó, é de verdade, o melhor de tudo é você experimentar. Experimente de tudo. Já que você curte esse lado aí também do rockzinho e tal, cara, começa a pegar os derivados ali, vai descendo. É de anos mesmo, não tô falando de grupos, mas desce dos anos 80, 70, cara... 60 e vai chegando nos 50 que você vai ficar maravilhado. Legião Urbana, Barão Vermelho. Tipo... 80. Vai mais. Vai mais pra lá. Meu, é sensacional você, tipo, escutar um Elvis, cara. Elvis é animal. Meu, você escutar um Elvis, cara. Elvis é animal. É demais. Animal. Inclusive, eu tô cantando algumas músicas dele. Pode crer, eu vi que você tá cantando. Tem casamentos que pede. Mano, And now, the end is near. Cara, músicas de qualidade, cara. Não são músicas que falam de besteira. É música que... Meu, essa música aí, cara, a energia dela é maravilhosa. Eu acho muito louco, assim, a gente, né, devagando nesse assunto de músicas de época, né? Sim. Músicas de época. O Sinatra... é animal. Frank Sinatra é demais. E o tem Elvis, meu repertório também. Eu tenho uma ligação emocional com o Elvis. Sério, cara? Conte-nos. Muito. Assim, o Elvis, porque assim, eu gosto de estudar pessoas que morreram, por exemplo, sabe? Sim. Tá repreendido. Não estudar o corpo, mas a história, a biografia. Sim. O Elvis, ele se converteu na Assembleia de Deus de Tupelo, junto com a mãe. E aí, na sua adolescência, ele foi para Memphis. E aí ele ficou na Igreja Batista, onde ele teve contato com o coral dos negão lá. Dos negão, irmão. Assim, ele era... Por isso que eu sou apaixonado. Ele era louco. Mano, todos os cantores, referência dele era negro. Era na época, né? Do gospel e do blues. E pra você ver, ele era um cara branco que tocava música de negro. Exatamente. É aí por isso que teve esse diferente que às vezes o pessoal fala, não vai dar em nada, mas muito pelo contrário, deu porque, né, o branco tinha mais acesso naquela época lá, querendo ou não, e, ele fazia as coisas de excelência. Né, ele era um cara bonito, ele cantava muito bem, tinha uma musicalidade fera pra caramba, e ele sabia agregar pessoas que iam promover aquela musicalidade. Era estranho para os brancos. Era estranho assim, não. Era novo. Era estranho, novo. Era Exato. novo. Exatamente. Já existia muito tempo para os negros. Sim. Mas um branco cantando, né? Vamos falar dessa forma. É verdade. Como um negrão, né? Mano, aquele cara... igual o Joel cantando ópera negro, que é a música dos brancos, trazendo pra periferia, vamos dizer assim, hoje em dia. Negro, né? Vamos falar assim. Outra coisa que eu ia falar que eu achava muito, muito louco para o Elvis era um cara que não aceitava racismo, mano. Tem um documentário que chama Tocou-me. Fica a dica para assistir. Demorou. Cara, é animal. Porque fala desde esse começo. E um episódio que eu acho da hora, contrataram o Elvis no Texas. Contrataram ele. E uma das exigências é que ele fosse cantar sozinho. Porque as back vocal dele era negra. Aí ele catou a mina que ligou para ele. E fez ela dar uma volta na cidade, mano. Na avenida mais movimentada. Com as back vocal no carro e ela de motorista, mano. Falou, não, só vai rolar se você fizer isso. Uhum. Você vai aprender nunca mais fazer esse tipo de coisa, mano. Não saiu do avião, mano. A mina teve que dar. Olha que... É massa, mano. Assiste lá, Tocou-me. Sabe, aconteceu um caso comigo, não foi de racismo em si. Mas Não me fala quem é não, hein? Não, foi um cara na rua. É porque assim, eu tenho um projeto também que igual, eu me inspirei muito na galera de fora e para fazer os projetos, né? Por exemplo, eu cantei dentro do hospital, legal, só que eu precisava de recurso. Logo, eu falei, cara, agora eu vou mandar essas músicas aí pra rua. Como que eu posso fazer? Aí eu me inspirei, eu vi um vídeo, cara, de um maluco cantando numa praça, ele colocava um chapéuzinho, a galera
enfim, deixava um dinheiro lá pra ele. Daí eu falei, mano, eu vou fazer a mesma coisa, cara. Eu peguei e fui. Eu fui, mano. Aí eu lembro que era dezembro, as lojas ficavam abertas até mais tarde. Fui pra... De vergonha, vamos dizer assim, de Bragança. Essa é a verdade. Eu fui pra Atibaia. E Atibaia, cara, nossa, Atibaia foi muito da hora. Por quê? Porque as pessoas lá estão mais acostumadas com a música. Muita galera de São Paulo, né, mano? Muita gente de São Paulo, exatamente isso. Aí, enfim, fiquei cantando um bom tempo lá e tava dando muito legal, cara. Tava dando bom. Aí depois eu fui pra Água de Lindóia e depois eu fui pra Serra Negra. Serra Negra eu me apaixonei. E eu até, inclusive, quando dá certo, eu sempre vou, cara. Eu vou mesmo pra rua. Hoje eu tenho caixa de som, microfone, enfim. E a galera curte demais, cara. Porque eu levo de volta essa musicalidade que teve, né? E aí, você toca particularmente o que, assim, só pra gente entender? É o ópera mesmo? As músicas italianas, Elvis, Frank Sinatra, rola até Louis Armstrong também. Oh. Cara, tem mais de 3 horas de músicas assim, cara, desde italianas. Agora eu costumo falar que o repertório é uma viagem ao mundo, né? Nos meus shows eu falo que é uma viagem ao mundo. É claro que é mais voltado a italiano, porém tem gente que curte, né? Elvis, curte Frank Sinatra. Eu tenho muitas músicas do Frank, cara. E aí, nessa doideira aí da rua, né? Que eu comecei a aprender essas músicas, era o meu ensaio na rua. Aí um cara pegou e falou assim pra mim, você tava falando de preconceito, né? Aí o cara falou, cara, você é negão, cara, mas você canta igual branco. Aí eu falei... É uma ofensa. O que você quer dizer? Eu fiz assim, obrigado. Passou assim de cara. Que aquela do Silvio. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não me ofendeu. De verdade, não ofendeu. Mas o cara deu uma dessa, era veinho, sabe? Aqueles caras antigos. Fala, mano, você canta igual, né? A referência dele é só brancos, né? Sim. Não tem. Hoje em dia, até mesmo se você for pesquisar, aqui no Brasil eu conheço uma pessoa. Uma pessoa do meio lírico, não, 2, né? O Jean e um cara barítono lá que canta o ópera em si, assim, negão, cara. Como é que, falando disso daí, como é que você se sente hoje, tendo portas abertas? Porque, vamos dizer assim, teve uns caras que passou um perrengue pra conseguir mostrar o trabalho deles na rua. E hoje você pode ter livre acesso, assim, tocar numa rua. Como que você se sente hoje? É difícil ainda? Tem uma parada assim? Eu acho, cara, depende do estilo. Certo. De verdade, porque assim, igual lá em Serra Negra lá, tem até o cara que ele deixa eu ligar a caixa de som lá, do lado da loja dele, ele fala, se fosse um sertanejo eu não deixava, se fosse um cara cantando funk eu não ia deixar, eu não ia deixar, porque o estilo dele é esse. Entendi. E deu tudo muito certo lá, cara. E hoje em dia, com a internet, todo mundo tem seu espaço. Aí as pessoas vai muito do desempenho dela, né? Tipo, se a pessoa ela quer... igual eu não tinha agenda, eu falei, eu vou fazer a minha agenda, cara. Eu vou fazer a minha agenda. E eu peguei e fui pra fora. Quando eu comecei a cantar, apareceu vários, cara. Eu cantando o hino nacional pro ex-presidente do Brasil lá, o Michel Temer. Eu fui convidado para um evento lá em São Paulo da Cicobi, que é banco? Não, é de empreendimento de casas. Ah, tá. É outra sigla, é uma sigla mais parecida com essa. Onde tava o Celso Russomano, tava esse Michel Temer, tava só a nata lá, sabe? Por causa da oportunidade e do meu interesse de correr atrás. É igual eu falo, sabe? Até para o pessoal que tá aí assistindo a gente. Você tem um dom, cara, você tem que correr atrás. Não adianta você ficar esperando a oportunidade. A oportunidade, ela não vai te empurrar, ela vai te alcançar. Se você estiver em movimento. Entendeu? E aí, cara, comigo eu meto as caras mesmo, mano. Vergonha. As pessoas têm por mim, eu não tenho. As pessoas podem até falar assim, tá pedindo dinheiro. Meu, quantas e quantas vezes... Eu tenho certeza, mano, que a galera pensa isso. Principalmente a galera que é de interior, assim, da minha cidade. Quando vai lá pra Serra Negra lá, às vezes até passa longe, irmão. De verdade. Algumas, não tô falando que são todas. Algumas. E a gente sente isso. A gente sente, tá ligado? É uma pena, né? É uma pena, porque a pessoa não vê um trabalho, não vê o trabalho da pessoa ali se esforçando para... Só vê uma pessoa, igual tinha um maluco aqui em Bragança, que ele tocava saxofone na porta do banco ali. A galera via como pedinte, irmão. E o cara tá dando o talento dele ali pras pessoas, transferindo o que ele tem de melhor, e as pessoas não ajudam, entendeu? Não cooperam, ou até não dão até um sorriso pro cara. Eu não lembro qual foi o músico que o cara tinha um show, mano, famosaço. Não lembro agora, não me vem não guardei. Ele fez um show na estação
não sim. parou uma pessoa. E ele foi tocar numa E ópera ele foi grande. era do violinista, gigantesco. Ele era o protagonista. É. Ele falou, ó, Não dou só dão valor pra algo que tá sendo cobrado. E o infelizmente. mesmo cara que tava dando show lá pra todo mundo, Com o violino pagando super caro, lá pagando caro, era o na mesmo que estação tava do fazendo trem. na estação do trem. É, E eu eu acho vi. que também tem um lance cultural, Tem. do cara não saber o que você tá fazendo. Então, tipo assim, você pega um índio, eu lembro que tinha uma história que o cara chegou numa aldeia na África e tinha uma criança brincando com um diamante gigantesco na mão. Aquilo pra ela era uma pedra. É. Porque ela não tinha conhecimento que aquilo era um tesouro. Eu acho Sim. que tem muita gente, por ignorância, acaba não valorizando. Rola né? isso. Não valorizando. E Serra Negra é um lugar que vem pessoas de muitos lugares que tá procurando esse tipo de coisa, né? E aí é onde você se encontra. Né? Exatamente. Tem tantas e tantas pessoas, cara, que eles param e ficam escutando durante horas eu cantando lá, mano. Gente que dança, sabe? Pessoal que interage, conversa. Rola de dançar, Muito, mano. muito. Pega a mulher e tal. Muito, muito. Pô, que da hora. É muito mano. legal. Fica a gente ao redor, assim, ó. É claro, eles estão lá para passear, eles estão lá para fazer compra, eles estão lá para eles não ficam lá direto, mas às vezes para um monte de gente e fica dançando, fica conversando, fica apreciando, sabe? Porque as músicas que eu canto são músicas de ouro, né? Aí só aquelas músicas de sucesso, sabe? Tipo, sabe aquela música I Love You Baby? Meu, a galera ama essa música, sabe? E até no restaurante eu brinco com a galera assim que tá na hora de se declarar para as pessoas, a galera começa a olhar uma para outra e começa a Da hora. nossa, é muito louco. Você conhece que é Serra Negra? Conheço. Serra Negra, ela lembra um pouco a Europa, Lembra. né? Aquela fonte A Fontana lá e tal. Agora com a Fontana mais ainda. Nossa. Na época de frio lá, cara, você vai lá pra você É ver, lindo, né? é demais, É lindo. demais. E sem falar do povo, né? O povo lá, tanto os que moram lá, os serranos são muito educados, muito gentis, me abraçaram de uma forma maravilhosa lá. E tanto a galera que vem de fora, que, meu, não tem nem o que falar, cara. Ô Joel, você falou que, pelo jeito, a gente percebeu aqui que você é apaixonado pela música. Você Sou, conhece, mano. você gosta. Amo. Dá pra ver que tá na sua veia, corre no seu sangue. E o que me chama a atenção é que isso é muito conhecido pela questão do projeto Isso. nos hospitais, Isso, né? projeto. E eu queria focar um pouco mais nisso agora. Claro. Porque, tipo assim, com certeza é um projeto que, cara, tá mudando muitas vidas. Sim. E eu queria saber como que é esse projeto, como que você conseguiu dar start nele, como que foi esse lance de você abraçar essa causa e poder mudar a vida das pessoas através da música, através do que você tem gastado a sua vida lá. Sim. Como que foi esse primeiro contato aí com essa galera. com essa galera? Como que foi pra você essa intenção? Pô, é isso que eu tenho que fazer. Igual eu tava falando pra vocês, a gente tem o dom, logo a gente tem, para esse dom ser útil, a gente tem que servir. A parada é essa, é você usar o seu dom para servir as pessoas. Isso daqui que vocês estão fazendo é um dom que vocês têm, que poucas pessoas têm, onde vocês pegam uma pessoa e para o quê? Para produzir algo para essas pessoas. Vocês estão servindo aqui. E é isso que eu faço no hospital. Se a galera entender isso daí, meus amigos, esquece. É isso que ela vai fazer pro resto da vida. Não importa o quê. Isso que é o mais da hora. A missão da pessoa tá atrelada a você ajudar outras. A você ajudar outras. Se você pegou essa, você vai em tudo na sua vida, tá? Da sua profissão, do que você ama, enfim. E comigo, cara, aconteceu, logo eu tendo essa veia da música, depois que eu conheci o nosso amigo lá, o Daniel Andrade, me veio a parte que antes era só instrumental, Deus tocou no meu coração, onde eu fui fazer a parte cantada, e de lá pra cá só foi testemunhos maravilhosos, cara. Tristes, alguns sim, porém outros maravilhosos, onde Deus manifesta a graça dele, porque, cara, Deus ele só quer um instrumento, ele nos usa de instrumento. Eu tô ali e como se fosse um servo qualquer da Bíblia, onde o nome será lembrado, porém não vai ser por causa dessa pessoa, mas sim a pessoa que está usando essa pessoa, que é Deus. Entendeu? Por isso que entra até aquele lance que você falou do ego, onde que, eu tenho isso na minha mente, cara, e no meu coração, é super tranquilo, porque eu sei que não vem de mim, é um dom que veio de Deus, entendeu? Logo, onde eu estou para servir as pessoas, Deus ele tem
feito o que só ele consegue fazer, cara. Eu, por mim, eu não tenho o poder de, mesmo se eu abrir a minha boca por conta própria, de fazer alguém chorar. Mas sim o Espírito Santo de Deus que está na gente que faz isso daí acontecer. O trabalhar é dele. E, cara, já vai fazer 10 anos que eu faço esse trabalho aí dentro do hospital, onde Deus tem manifestado a graça dele, cara. E em muitas experiências que... Inclusive, eu até escrevi um livro, né, um e-book. Se caso vocês quiserem, é só entrar em contato que a gente encaminha para vocês. Onde ali eu conto desde como eu comecei, né, a cantar, desde criança, até esse ponto onde eu comecei a cantar dentro do hospital. Porque é uma doideira, né? Imagina só, onde você vê uma placa escrito silêncio, chega um cara de jaleco branco cantando, quebrando todas essas regras aí. Louva a Deus, porque Deus abriu essa porta onde as pessoas, os diretores dos hospitais, os freis ali do hospital, ali do HUSF também me abraçaram de um jeito maravilhoso, sabe? Onde que eles não vê religião, eles viam Deus. É exatamente isso, cara. E por causa disso, cara, eu gosto muito de uma frase que veio ao meu coração, não sei se eu vi em algum lugar ou apareceu, onde eu falo assim, Kleber, eu não vou levar para aquelas pessoas religião, eu vou levar o que interessa, que é Deus, para aquelas pessoas. Porque, igual você falou no começo, onde as pessoas estão totalmente fragilizadas e prontas para estar recebendo algo da parte de Deus ali, né? E é assim que Deus tem levado, cara. A gente tem entrado dentro dos corredores, que é uma doideira. Sempre quando eu paro para pensar, é doideira. Como é que quando você chega lá e você vê uma pessoa que está passando uma situação delicada, como que é esse lance de chegar lá e você falar, cara, vou trazer algo novo? Eu sempre peço para Deus, sabe, estar guiando os nossos passos, né? E é muito louco, cara, porque às vezes, eu também me emociono em ver uma pessoa ali debilitada, uma pessoa que, tá acamada, mas Deus, ele dá aquele controle. É muito louco, cara. Eu não sei explicar como, mas acontece de ter aquela paz naquele momento para que eu possa fazer acontecer aquele ambiente ali que Deus quer falar com a pessoa. Teve alguma situação que te marcou, assim? Alguma pessoa? Muitas. Que assim, que você, agora que vem no seu coração, qual que teria como você contar, sei lá, alguma situação, fala aí, essa pessoa foi curada, essa pessoa hoje te agradeceu, ou infelizmente... Tem várias curas, tanto espiritual como não. Porque a gente fala que eu não sei, só vai ter um dia que eu vou saber o poder disso tudo, né? Quando chegar lá em cima, lá a gente vai saber o real de pessoas que partiram. Mas eu lembro de uma pastora, cara, que me falaram que ela estava internada lá no HUSF e a gente foi lá. E foi emocionante demais, porque ela chorou, ela teve um contato ali com Deus, porque ela estava desesperada. Ela estava desesperada porque ela teve uma notícia que ela não esperava, né? De ter no seu corpo uma doença fatal. Onde a medicina não deu mais expectativa para ela. Logo, ela se revoltou. E aí, nisso, a gente levou a palavra de Deus através da canção e onde que foi ali o alívio, cara. A gente viu o alívio de Deus ali, se movendo no coração daquela mulher. E Deus a curou, levou para ela, para com ele, ela para com ele. Curou para sempre. É uma curou cura. Para sempre, cara. Curou que é essa sempre. nossa... Agora você mexeu comigo, hein? Agora até arrepiou. Ela foi curada, ela tá com Deus, Com certeza. entendeu? E teve sim pessoas que estavam... Eu até conto essa daí é mais recente, né? Mas tem uma história no hospital, no livro do hospital, onde tinha um cara que ele estava indo para fazer a cirurgia e tem uma sala de espera antes, né? E ali ele estava... E lá no HUSF eu tenho... O pessoal me deixa à vontade de abrir as portas do centro cirúrgico e da UTI, que fica uma de frente com a outra, para a voz entrar ali dentro ali. E aí, uma dessas vezes, eu abri e eu estava cantando, a enfermeira usada por Deus tirou um cara lá de dentro, lá que estava chorando, mano, e colocou ele para fora. Tem até um trecho desse vídeo que uma mulher lá filmou. E era o Robson, cara. Ele mora em Atibaia hoje, tá lá. E aí ele estava tendo uma conversa com Deus. Ele falou, Deus, acalma o meu coração, Deus. Deus, acalma o meu coração. Ele só sabia falar isso. E a música que eu cantei lá foi o quê? Acalma o meu coração, do Anderson Freire, cara. E aí eu lembro que, a enfermeira usada por Deus trouxe ele assim, eu coloquei a mão no ombro dele e comecei a cantar pra ele, cara. E Deus tocou no coração dele que Deus estava com ele, mano. E ele foi pra cirurgia, deu tudo certo. Que música é essa? Você consegue dar uma palhinha?
Não, mas deixa o cara que entende, né? Você não entende, deixa o homem que entende. Era aquela do Anderson Freire que, meu, eu canto em todos os corredores. Depois ele vai pagar o cachê pra você, tá? Por favor. É assim, ó. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. E essa música, meu, eu procuro, é uma coisa muito legal, eu procuro levar letras que falam de Deus, é Cristo. Eu procuro até mesmo palavras que tem, por exemplo, morte, eu costumo trocar, sofrimento, eu costumo trocar algumas coisas assim, para levar realmente a um conforto ali pro paciente, cara. É uma tática que você usa para realmente trazer. Exatamente. Tem alguma música que você pode falar disso? Tem Noites Traiçoeiras que fala assim, Deus te trouxe aqui para te... fala assim, que Deus te trouxe aqui, né? Aí eu falo, Deus me trouxe aqui. Entendeu? Porque pode ser que Deus tenha realmente levado algumas pessoas para o hospital. Não estou falando que são todas, né? Para trabalhar. Mas eu me coloco ali como o servo de Deus para levar a palavra para a pessoa. Então, tem até uma do Anderson Freire, eu não vou saber também dizer qual que é certinho, mas que eu troco, sim, uma palavra de tipo morte para uma outra palavra também que dá uma rima ali, eu consigo fazer a substituição. E isso traz um alívio, com certeza. Eu acho que entra na mente da pessoa, né? Para o melhor ali, vamos dizer assim. Porque ela não está ali para receber uma palavra de morte, né? Mas sim de vida. Sim. É isso que a gente vai levar para eles. E não é o seu intuito também, né? Não é. Imagina, levar a palavra de Deus ali para as pessoas, cara. No começo houve uma resistência para você estar lá dentro? Não. Desde o começo, nunca. Deus, cara, ele... Quando Deus está na situação, irmão, o negócio vai flui, embora, né? flui, exatamente essa é a palavra, flui. Deus, ele usou muitas pessoas ali de várias religiões para estar fazendo o trabalho ali no hospital. A Suzy, ela não era da mesma religião que a gente. Deus usou ela. Meu, ela teve um testemunho também muito legal de uma mulher que estava na frente do centro cirúrgico. Só que daí, a gente estava chegando e nesse caminho eu falei assim para a Suzy, que música que eu vou cantar aqui agora, Suzy? Ela falou, Joel, canta Aleluia. Eu falei, beleza, pode deixar, Suzy. Aí comecei a cantar Aleluia. Quando eu comecei a cantar, mano, levantou uma mulher e fez assim, ó. E, cara, começou a chorar. Aí, beleza. Aí, depois que eu terminei, a gente estava indo embora, porque eu não costumo falar com muitas pessoas, né? Cada um tá com o seu pessoal ali, só se alguém quiser. Mas, enfim. Aí foi o caso dela. Ela veio, gente, posso falar com vocês? Vocês não sabem o que aconteceu aqui. Daí a gente falou, então pode falar, né? E o legal é que a Suzy estava do lado. Ela falou assim, eu tô com meu pai internado aqui já há algumas semanas. E todos os dias dava para mim vir aqui com meu pai. Eu sempre vinha de manhãzinha e cantava sempre uma canção com ele. E hoje, inclusive hoje, que era o dia da cirurgia dele, eu não consegui chegar a tempo para a gente ter esse tempo com Deus e para ele ir para a cirurgia, porque teve um acidente na rodovia e eu estava vindo para cá e tal, mas, cara, eu precisava muito dessa resposta de Deus, porque a música que eu cantava era realmente essa daí, é a Aleluia que eu cantava com meu pai. Você acredita, mano? Todos os dias no quarto ela cantava Aleluia com o pai dela. E no dia que não deu para ela cantar, a voz chegou até o pai dela, através da minha vida ali, e chegou ao pai dela lá dentro da cirurgia, que ela não podia chegar. Foi muito louco, cara. E tem muitas histórias. Sem falar na parte boa do hospital, que no caso são os nascimentos dos bebês, né? Tantas e tantas, cara, situações que eu vejo agora. Uma criancinha de 5 anos, a mãe chega, viu? Você foi o primeiro louvor que ele escutou dentro do hospital. Isso daí pra mim não tem dinheiro que pague, cara. É um trabalho, mano, é um trabalho assim, cara, que é uma riqueza que você recebe que não consegue ser tangível, né? Não dá pra ser tangível. Não dá. E, mano, que louco. E é muito da hora, né? Porque Deus usa uma coisa tão simples, né? Que é o quê? É a pessoa cantar e fazer uma diferença na vida de alguém. E lá nos hospitais aqui de Bragança é uma coisa muito legal,
Porque tem muitos voluntários, cara. Muitos É isso que eu voluntários. ia perguntar. Tem bastante gente? Falta gente? Como é que funciona essa parte? Olha, faltar sempre falta, de verdade, porque quanto mais, melhor, né? Mas no hospital tem muitos voluntários que vão desde os residentes, né? Tem alguns palhaços, que eles se vestem de palhaço e vão pra galera animar as crianças, os pais, enfim, né? Daquela distração. Tem os heróis também, cara, que eu tive contato com os heróis da alegria, cara. O que é aquilo, mano? Quando eu tava com eles, eu não cantava. Era só eles, mano, de verdade. Era muito legal. Eu registrava os momentos. As crianças adoravam, mano. A interação é bacana. Meu, demais. Teve um dia que eu entrei assim, aí eu fiquei atrás da menininha, aí ela começou a ver, ai meu Deus, eu tava com a minha caixinha de som, eu colocava a música dos Avengers, sabe? Exato. Aí a menina tava nesse som e a menina, não acredito, a Ladybug. E a menina tinha engolido uma moeda, a Vitória, eu lembro o nome dela até agora. Ela engoliu uma moeda e estava em observação, né? Eu até expeli, ou no caso, se fosse a cirurgia, eu não lembro o que foi, mas ela ficou bem. Aí ela, a Ladybug, ela fissurada na Ladybug, foi lá, abraçou. Tinha a Mulher Maravilha, a Carol, a Letícia lá, que era a Batgirl, cara, o Zago também, que era o Ricardo, que é o Capitão América. Isso, era demais, cara. Demais. E tem muitas pessoas que, às vezes, as pessoas falam assim, como que eu posso mudar a vida de alguém? Aí eu te falo, você sabe contar uma história? Você sabe que tem gente que vai para contar a história para as pessoas? Fala, Joel, não sei. Você sabe cortar a unha de alguém? Lixar? Tem gente que vai na hemodiálise para cortar a unha das pessoas. Fala assim, eu não sei, eu não tenho dom? Tem, você tem o dom. Só que é como uma orquestra. Como a gente estava falando de orquestra, de música, cada um tem o seu trabalho específico. Juntando tudo aquilo ali, um violino vai fazer um tipo de som. Agora, com um naipe de violino, é outra história. E assim, cara, é a nossa vida. Se a gente fazer a nossa parte, cada um fazer a sua, logo, aquela orquestra ali, para um bem maior, vai ser a solução, às vezes, para a humanidade, cara. Pena que a gente, às vezes, pensa separadamente. E eu penso justamente naquela palavra que fala assim, eu tive preso e não me visitaste, eu tive nu e não me deste de vestir, eu tive eu estive doente e não me deste, né? Não me visitaste, né? E, cara, é o lance eu acho que esse lance cumpre aí, mano. Cumpre. Porque todas as vezes que você faz para um pequenino, o pequenino é aquele que precisa de cuidado, mano. Não é ele pode ser rico, velho, o tanto for experiente. Quando você fica naquela situação, você se torna um pequenino, um dependente. Qual que era a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos. Filho. Ou seja, você servir, gente. Nós temos que servir. É servir. É essa a chave, cara. De verdade, se você colocar um tema, é serviço, cara. Não ser visto, é serviço. É claro, você vai ser visto. Porém, é aí que tá, o ego da pessoa, onde que vai ser colocado, né, mano? Que não exista, né? Mas não deveria. Mas ali, cara, você olhar para uma pessoa e ver uma pessoa chorando, ver uma pessoa alegre por Deus ter falado com ela, cara, isso daí quebra qualquer coisa, quebra qualquer ego, sabia? A pessoa às vezes pode estar indo lá para se mostrar, mas quando ela vê a real ali, como já aconteceu, eu levar algumas pessoas e as pessoas às vezes pensar que era por like. Status, né? Exatamente, porque pensaram isso daí de mim, né? No começo. Não, só vai, daqui a pouco para. 10 anos já, graças a Deus. Mas enfim, algumas pessoas elas pensam que aquilo ali é por like ou para ser visto, mas não, cara. Quando eu de verdade, me entenda, eu queria ter uma câmera 24 durante todo o momento que eu fosse cantar no hospital, para vocês verem o olhar das pessoas. É isso que eu queria ver, para você ver o semblante da pessoa. É claro que tem toda uma regra, não estou falando que eu quero fazer isso, mas eu queria que vocês vissem, ou no caso fossem comigo para vocês verem, cara. A mudança do ambiente é outro, cara. Eu pensava que eu ia para o hospital fazer serviço para os pacientes, mas, cara, os profissionais também são atingidos de uma forma ímpar. É louco, né? É muito louco, cara. É muito louco você... É por isso que eu falo que não tem como uma pessoa fazer isso daí e ter o ego lá em cima. Não tem. Por quê? Porque você vê Deus usando outras pessoas. Cara, uma pessoa, ela não... Olha só, eu fico emocionado de verdade, cara. Porque eu ia lá, eu me dava para fazer o meu dom, mas tinha pessoas que faziam o trabalho delas também. As enfermeiras, as técnicas de enfermagem, ia lá e abrindo as portas, cara.
elas iam abrindo as portas de pessoas que elas sabiam que estava precisando, elas iam lá e abriam as portas e o louvor entrava. Às vezes elas pegavam, sabe o que? Eu não podia abraçar, porque eu passo em vários setores, eu não gosto de entrar em alguns quartos, não porque eu, né, mas é por causa de contaminação, tem tudo uma regra, que se você for ver bem, né? Enfim, eu não gosto de entrar porque é vários setores onde eu vou. Eu até uso o jaleco por causa disso também, enfim. Mas as pessoas, cara, sendo usadas por Deus para abraçar outras, mano, eu falo, cara, é disso, cara, é disso. Pessoas que, quando você se dispõe, mano, as coisas acontecem, cara. É por isso que eu falo, cara, nunca vai ser por nós, é sempre por Deus, cara. Deus, e quando a gente faz o negócio, você pensa assim, não, eu vou fazer sozinho, não, eu tô cantando. Quantas e quantas vezes eu não vinha esse pensamento para me parar, falando, cara, você tá cantando para a porta. Você está cantando para a porta, porque as pessoas não abriam a porta, estavam debilitadas lá dentro. Tem lugares que, apartamentos, enfim, é fechado. Mas depois vinha, cara, os testemunhos falando, mano, a porta estava fechada, mas lá dentro tinha um coração de pessoas lá que estava rasgado, que estava quebrantado lá dentro, ele estava precisando disso daí. E, cara, isso daí nos motiva somente de combustível para a gente continuar fazendo e para a gente aprender ainda mais que não é nada pela gente, cara, é por Deus. É maravilhoso. Como que a gente está de tempo aí, Gabriel? Só? 1h30. Rapaz, passou rápido. Meu Deus hein? do céu. É sempre rápido, né, Fê? Muito rápido. Tudo que é bom parece tudo da porra, né? Meu mano, Deus do céu. Você falou de servir, né? E como isso é gostoso. Demais. Cara, a gente ainda não vive do podcast, né, Fê? Ainda não. Mas, cara, vai fazer um ano agora, né? Vai fazer um ano, né? A gente tava fazendo Eu acho que vai bater um ano com você, velho. Que bom, cara. Que eu legal. acho que vai bater um ano com vocês. A gente precisa fazer as contas lá. E, cara, realmente a gente sente isso. De estar servindo as pessoas. Porque a gente traz pessoas aqui que tem não só construído algo, não só na parte do empreendedorismo, mas a parte do serviço, mano. Sabe? A parte de entregar. E esse é o nosso serviço. É criar algo para alguém que está do outro lado, né? Que contribua. Start, né? Que é isso, que tire... Leva a pessoa para frente, mova, que sabe? Tire, inclusive, o Fê gosta dessa explicação do nome Camoncast, que é de Camon mesmo. Vamos. Sim, é legal, sim. Não é vai, é vamos, entendeu? E que é um ato de unidade, Tô junto né? com você. É unidade, Sim. de andar junto. Exato. E propósito é legal. isso. Joel, cara, a gente tá partindo pro final. E no final, a gente faz duas perguntas. A primeira é, o que é sucesso para você? Já para responder assim? Claro. Sem pensar, mano? Papuf. Olha, sucesso para mim, cara, Deixa eu até beber água aqui, ó. Isso aí. Pra dar tempo de Hidrata, pensar, hidrata. Não é quem engasgou mesmo, cara. Eu acredito que o sucesso, cara, é você ver o que Deus está fazendo no que você faz. Eu acho que é isso, cara. O sucesso de uma pessoa, se ela for baseada, pode ser no que for, cara. No trabalho secular dela. Tendo Deus e tendo aquele mover de Deus ali, isso daí pra mim é o sucesso. Eu acho que é isso, cara. Até mesmo uma moça que tá lavando a louça na casa agora... Você acredita que eu pensei nisso, mano, quando vocês falaram em servir? Quando vocês falaram em servir, tipo assim, que a gente tá servindo pessoas e tal. Eu falei, mano, quantas e quantas vezes... que às vezes você pensa que uma pessoa vai pegar e já colocar o vídeo na televisão e assistir. Às vezes, estão lavando a louça. Eu pensei nesse exemplo, cara. Pessoa lavando a louça ali, escutando o podcast e tá sendo inspirada, né? Através das histórias que vocês mandam aqui, cara. E tá servindo também a casa dela, né? Exatamente. Uma mulher hoje... Porque a gente pensa que o servir é só... vou lá fazer, não. Né? O extraordinário, exatamente. O ordinário é servir. Sim, exatamente. Isso é muito louco. Da hora. A outra pergunta que a gente costuma fazer é... O que te motiva a você continuar fazendo o que você faz? O que me motiva a fazer o que eu faço, cara, é a emoção, cara, do que surge ali no momento, sabe? A emoção em dar o combustível para a pessoa. Eu acho que é isso daí, cara. Porque assim, o que eu faço tem a ver com emoção. Logo, a emoção que é gerada na pessoa
é o que me motiva, porque, meu, é muito da hora, cara. Tipo, uma coisa, tanto a pessoa tá passando por um momento difícil, ou uma pessoa tá se alegrando numa bodas, a emoção que tá gerando ali é o que me motiva a estar ali. Cara, então eu acho que é isso, mano. Foi da hora a resposta? Mano, não tem resposta errada, né? É a resposta que faz sentido do coração pra você. Ali. Não, é sempre isso assim. E é muito particular. Se você assistir todos, ninguém vai dar uma resposta parecida. É verdade, é verdade. Né? Eu lembro uma que ficou no meu coração, assim, que eu achei bacana pra caramba, foi do pastor Mohamed. Ele falou que sucesso, ó que louco, é você ser conhecido em casa. Você ser... mano. Entendeu? Você ser... Não conhece, tipo assim, você ser um popstar na sua casa. Show. Pô, mano, você é louco. O herói do seu filho, né? Isso daí tem tudo a ver com o herói da tua ele tá esposa, falando, né? Tudo Mano, eu fiquei apaixonado por essa resposta. Falei, caramba, mano. E, enfim. E no final a gente parte pra fazer votos, né, mano? O que é o voto, né? O voto é o nosso desejo para o convidado. E do fundo do meu coração, Joel, eu desejo muitos anos, mano, de vida para você, vitalidade, saúde, mano. Pra você continuar fazendo isso, mano. Amém. Cara, isso eu vejo assim... Cara, você é um vocacionado. Amém. Né? O vocacionado é aquele cara que encontrou algo que ele ama fazer. Faz até de graça. Ele faz pagando. Faz pagando. Ele faz pagando. Faz Ele faz pagando. Quando ele termina e ele tá bem. Né? É um lance que não tem ego, não tem... Cara, então, realmente, é anos de saúde e vitalidade, mano, no seu corpo físico, na sua mente. Porque isso que você tá fazendo, a Bíblia fala assim, não amontoais tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem pode comer. Ajunta tesouro no céu. Mano, você é um bilionário, mano. Amém. Você é um bilionário, verdade. Verdade. Esse é um bagulho que eu dou uma segurada, porque esse lance da emoção, às vezes a gente... Mas isso é do fundo do meu coração, mano. Amém. Literalmente. É um amigo que tá desejando isso. E é da hora que a gente pega esse tesouro aí do céu, né, e transfere aqui pra terra, né, mano? Através do dom que Deus deu. Dá pra transferir. Exatamente. Dá pra transferir. Obrigado. Os meus votos pra você, cara, na verdade, ficou muito nítido o seu amor pelo que você faz, cara. Isso é indiscutível. De verdade, a gente vê amor. Um cara que estuda, que corre atrás, que faz acontecer. Mas os meus votos, cara, que realmente Deus possa te abrir cada vez mais portas. Amém. Porque tem lugares ainda que não foram acessados. Às vezes, tem corações e mentes doentes que não estão dentro do hospital. E eu peço que... Na verdade, tipo assim, o meu desejo é que Deus possa abrir portas desses lugares para você, cara. Amém. Porque, cara, eu vou falar a verdade para você. É muito corajoso da sua parte fazer o que você faz. Ainda mais você compartilhando o que você compartilhou com a gente está no Brasil, é um lugar onde a gente não... A cultura é uma cultura onde a gente... na verdade, nós mesmos não sabemos o que a gente é. O brasileiro, ele é uma mistura de tudo que no final não dá em nada. Sim. E aí, tipo assim, cada um tenta se encontrar e é muito bonito saber alguém que sabe por que foi feito. E que Deus possa afirmar isso que está no seu coração cada vez mais, que isso aumente a sua fé. O que você compartilhou com a gente aumentou a minha fé, mas, cara, que isso também possa aumentar a sua fé. Eu peço para que Deus te dê forças e saber que você está no caminho certo, porque é o meu desejo para você. Eu posso te afirmar, assim, com as minhas palavras, cara, você está no caminho certo. Continua fazendo, porque isso alegra a Deus, cara. Amém. Obrigado, viu? E sobre o que você falou, depois que eu comecei a cantar no hospital, eu tive a ciência e a consciência de que o mundo é um hospital. E aí a gente tem que correr atrás desses enfermos aí. Caramba, né? Mano, é muito lindo, porque é uma das vertentes do ministério de Jesus, né? Correr atrás dos enfermos, né, mano? Ele, na realidade, vinha até ele. Né? Sim. Ô, Joel, aquela câmera é a sua, e eu queria que você deixasse um recado pro Joel lá, que tava começando, tal, meio tímido, os caras querendo tirar sal. Que recado que você daria hoje, o Joel do futuro, para o Joel que tá passando lá? É forte isso aí, cara. Meu Deus do céu. Joelzinho,
Você viu, né, cara? A sua persistência deu certo. A sua persistência deu certo de você não desistir quando muitas pessoas davam risada. Algumas por maldade, a maioria não. Mas você sempre altruísta e corajoso, sem dar bola para o que os outros vão falar. Você seguiu em frente e hoje muitas pessoas foram tocadas por Deus por causa dessa resiliência. Parabéns, cara. Valeu por não ter desistido. Tá aí. É isso. Mancada aí, essa daí foi mancada. Deus é bom, mano. Deus é bom. E... Pode falar que não, só para não esquecer também, eu gostaria de estar mandando um beijo para minha esposa, Priscila também, que ela é uma grande apoiadora dessa doideira toda, porque eu costumo sempre falar, cara, que a esposa, mano, eu comecei a ter essa consciência, eu não tinha, mas a esposa, ela é a responsável por gerar tanto filhos, se ela às vezes não tem filhos, ela é responsável também por gerar. O que um homem, quando ela casa com um jovem, ela gera ali um homem. Depois esse homem é gerado um pai de família. Depois esse pai de família, ele tem sonhos. E se a mulher não for a abençoadora ali do lar, esse sonho vai cair por terra. Então a Priscila, ela é responsável por isso. Inclusive ela também já foi cantar comigo dentro do hospital. Até viralizou um vídeo comigo, eu e ela cantando. Obrigado, amor, por apoiar esse doido nas doideiras dele. E mandar um beijo também pro meu filho Isaac, Gil também, e pro Mateuzinho, 2 anos. Furacãozinho, Mateus. Furacão, cara. Aquele lá é furacão. A bênção de Deus. Não, ele é intempestivo. Ele é assembleiano. Canela de fogo. Ele é pentecostal. Meu irmão. Obrigado, viu, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu que obrigado agradeço de coração. Tô muito feliz, mano. De verdade. E obrigado você aí também. Você que chegou até aqui. Obrigado por você ter assistido tudo. A gente fica muito feliz por saber que esse conteúdo pôde chegar até você. Você conseguiu assistir até tudo. E eu queria te pedir mais uma vez essa ajuda. Mande para as pessoas que você saiba que tá precisando ouvir disso. Pessoas que vai fazer sentido essa história. E... cada vez mais histórias têm sido aqui contadas, né? Semana que vem a gente vai ter mais um episódio. Espero que você também esteja aqui novamente. Manda para essas pessoas que você sabe que vai fortalecer elas. Peço mais uma vez que você curta, se inscreva no canal. E até o próximo episódio, né, meu irmão? Tchau. É isso, galera. Tchau, Deus tchau. abençoe. Valeu.